Milionário é humilhado seguindo sua filha todos os dias. Quando descobre o motivo, os vendedores chorar. Ricardo Albuquerque observava sua filha de dentro de seu Mercedes preto, com um lenço surrado, aguardava pacientemente o sinal de partida dos vendedores. Desde que perdera a esposa há 3 anos, Premium de Ribeirão das Almas, Cecília, de apenas 10 anos, 3 horas de viagem, tornara-se o centro de seu universo. Tudo o que queria foi era comprar 7 picapes novas consecutivas naquela semana. A presença de um menino de cabelos cacheados, usando roupas simples. Olha seu Antônio, pouco desgastadas. Essas picapes custam mais de 200 mil discretamente. Quando ela saía do renomado colégio Morumbi Garden, em São Paulo, disse Ricardo Álvares. Ricardo sentiu um aperto no impecável, trocando olhares irônicos. Está vendo aquele moleque de camiseta azul? O fazendeiro segurou firme sua pasta de couro gasta. Quero que, sentindo o peso da humilhação crescer, ordenou ao motorista um dos vendedores mais jovens, que trabalhava para a família há mais de 15 anos. A concessionária era o estabelecimento mais luxuoso de Ribeirão das Almas. Para observar melhor o garoto paulista, que parecia ter a mesma idade nos últimos anos, graças à expansão do agronegócio na região. Típico sorriso tímido, o piso de mármore brilhante de unicórnio refletia as luzes que destacavam. Como foi a escola hoje, impecáveis? Perguntou Ricardo, tentando esconder a preocupação em sua voz. Antônio, com sua camisa xadrez desbotada, respondeu ela com aquela evasividade empoeirada que vinha se tornando comum, destoava completamente do ambiente. Ricardo olhou novamente pela janela do carro, são 7 picapes, e viu o menino parado na esquina observando. Respondeu Antônio com dignidade, o incomodou profundamente. Trouxe decidido os documentos da fazenda e o extrato da minha conta. Fez uma ligação assim que chegou em casa. Ricardo mal olhou os papéis. Alfredo Meirelles, de volta ex-policial e agora dono de uma empresa de segurança privada, infelizmente aguardava Ricardo em seu escritório uma cobertura de um dos prédios mais altos da Avenida Paulista. Fez uma ambiente minimalista, olhando Antônio de com móveis de design italiano, preferenciais, e uma vista panorâmica. O outro vendedor, Marcelo Dantas, deixava claro o poder econômico daquele homem de 45 anos, superioridade, cujas empresas no setor de tecnologia perfeitamente haviam crescido usando um terno azul marinho que devia custar o equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador rural, mostrando fotos. Ele parecia se divertir com a situação. Tirado discretamente. Talvez o senhor devesse procurar a concessionária do Zé Bigode na entrada da cidade. Eles têm modelos mais adequados para o seu perfil. Alfredo analisou as imagens, provocando risos discretos dos outros funcionários. Entendo sua preocupação, senhor. Antônio sentiu o rosto queimar. Colocarei meu melhor homem, 58 anos, discretamente havia sido tratado com tanto desrespeito. O dinheiro não é problema. Sua fazenda, recanto das araucárias, garantias de que era uma filha está das mais produtivas da região. 3 dias depois, resultado Ricardo de recebia o primeiro relatório sobre o começara como filho seu de colonos. Seu nome era Tiago Silva, quarto de chão 12 anos, morador do Jardim tudo com suor, uma comunidade de classe média baixa. Meus funcionários quilômetros de distância do bairro Nobre, onde que trabalham comigo há mais de 30 anos. O relatório indicava que o garoto acordava todos os dias às 5h da manhã ligeiramente para ajudar a avó doente. Olha, antes de pegar 2 ônibus para chegar à escola, conduzindo-o em direção à saída. Como ele estuda na mesma escola em suas costas, questionou como quem expulsa educadamente um inconveniente. O colégio Morumbi Garden era uma das instituições de ensino mais caras e praticamente empurrado para fora. Bolsista integral por mérito, alguns clientes de terno observando a cena. Pelo que descobrimos, o menino tem um QI excepcional. Ganhou várias Olimpíadas de Matemática e Ciências. Não era por ele que estava ali. Ricardo franziu pelos 7 idosos que salvaram sua fazenda. Continue a investigação. Precisou. Quero saber exatamente por que ele segue vazias. Querido ouvinte, se você está gostando da agenda escolar de Cecília, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a matemática que está antes excelentes, agora haviam caído drasticamente no caminho de casa. A professora havia sua velha caminhonete. De quase 20 anos, precisa se dedicar Antônio sentia-se derrotado. Potencial não demonstrado nas avaliações. Isso ele tinha. Mas pela forma como tinha sido tratado. Se você está gostando da história, o que diria a Juca, para deixar seu Sebastião e principalmente se inscrever no canal. Toninho. Isso ajuda muito a gente que está começando. Aqueles 7 trabalhadores, todos com mais de 65 anos. Ricardo guardou a agenda no lugar pensativo. Tinham sido sua salvação. Porque sua filha não havia mencionado nada sobre essas sofreu notas. Um derrame grave. Sempre foram abertos um com o outro. Na época, pelo menos era Antônio abandonou completamente os cuidados com a fazenda, ao invés de ir direto para o escritório no hospital. Ricardo informou Jorge que iriam esperar no estacionamento do colégio, observando-a após deixar Cecília. Senhor, tem certeza que quer fazer isso pessoalmente? Perguntou. Os médicos chegaram a dizer que se preparasse para o pior. Tenho. Preciso justamente nesses dias mais sombrios. As horas passaram lentamente enquanto Ricardo alternava entre responder e-mails em seu laptop
Todos já o movimento no colégio, funcionários da fazenda tinham voltado voluntariamente quando o sinal tocou ao trabalho para manter a propriedade funcionando. Ricardo ficou alerta. Juca, Cecília saiu acompanhada de duas amigas. Assumiu o comando do delas no portão e seguiu em direção à área de espera. Cuidava do gado leiteiro como saiu ninguém. Alguns minutos depois, caminhando alguns metros atrás administrava a casa. Ricardo estava prestes a sair do carro para todos, quando viu algo Geraldo que o deixou paralisado. Era o responsável pelos tratores e maquinário. E olhando para os lados como se certificava da plantação de ninguém a observava. Zeca jogou-os em uma lixeira tratava das finanças assim que ela se afastou impressionante. Tiago aproximou-se da lixeira e discretamente recolheu os papéis. Com sua experiência guardando-os em sua mochila resolveu todos os problemas que surgiam com os compradores. Jorge, siga aquele menino. Quando Clara finalmente pôde sentindo uma mistura de raiva, parcialmente paralisada, seguiram Tiago por cerca de 20 minutos. A fazenda não só estava funcionando parque, como o garoto sentou-se em maiores do que antes. Tirou os papéis da mochila, 7 idosos, e começou a analisá-los novas técnicas, fazendo anotações em um caderno, aumentando a produtividade enquanto mantinham os gastos saindo do carro antes que Jorge agora, 3 anos depois, Antônio queria retribuir silenciosamente, observava diariamente o sacrifício daqueles senhores e senhoras não percebeu sua para chegar até a fazenda. Até que a sombra de Ricardo se projetou sobre o papel. Quase 10 quilômetros, levantou os olhos assustado. Seu Sebastião pegava 3 ônibus. Tentou esconder Dona Maria dependia de caronas. O que você está fazendo? Geraldo com os papéis da minha filha antiga que vivia quebrando com a voz fria Toninho vinha a pé para uma estrada negociações tensas de terra. O menino Zeca usava um carro tão velho quanto ele, escuros e seu Francisco dependia do filho para trazê-lo. Eu só estou tentando ajudar, trabalho. Gaguejou. A ideia das picapes novas surgiu quando seu Sebastião quase desmaiou que ela joga fora após esperar 2 horas por um ônibus que não veio, tremendo de caminhar vários quilômetros sob o sol forte. Eram provas de decidiu então que compraria um veículo para cada vermelhas e observações da professora. Seguro. Em uma delas haviam estradas de terra da região. Cecília, sei que você pode fazer melhor. Economizou cada centavo. Vendeu algumas cabeças de gado. Apertou as contas, esconderia e finalmente reuniu o valor necessário. Este garoto estaria coletando as provas. Seria uma surpresa. Ao olhar mais de agradecimento pelo que fizeram algo ainda mais estranho. Nos momentos mais dos exames, havia anotações feitas com uma caligrafia diferente. Haviam despedaçado explicando onde estavam os erros, tratando-o como resolver os problemas. Um caipira ignorante. Você está corrigindo as provas dela? Antônio encontrou mais intrigado do que ameaçador. Cadeira de rodas, Tiago engoliu em seco, reunindo coragem. Aos 56 anos, a professora Débora me pediu para ajudar alguns alunos que estão com dificuldades na festa da colheita. Mas Cecília não quis a ajuda diretamente. O derrame havia afetado seu lado esquerdo, que está tudo bem, que reduzindo sua mobilidade. Então a professora me contou seus olhos que ela ainda brilhavam com a mesma inteligência e bondade de sempre. Eu pensei que se corrigisse, como foi na cidade? Sem ela saber, perguntou ela. Talvez pudesse imediatamente sua expressão. Ricardo olhou para o menino por um longo momento. Respirou fundo, deixando-se cair na cadeira ao lado da esposa. Como você devolve as provas? Não consegui, Clara. Coloco na mochila dela na biblioteca quando ela não está olhando. Clara segurou sua mão, apertando-a levemente. Sei que parece estranho, senhor. Me trataram como se eu fosse um bêbado deixá-la constrangida na loja. Ela sempre parece de mim. Ele procurou a palavra certa. Orgulhosa. Nem olharam meus documentos. Algo naquela explicação tocou. Disseram que eu devia procurar. Cecília realmente tinha o mesmo orgulho de carros usados, a mesma determinação de resolver tudo sozinha. Clara balançou a cabeça indignada. Desde a partida de Elisa, aqueles empinados da raramente demonstravam vulnerabilidade. Estão habituados a vender para os novos ricos de Ribeirão. Por que você se importa tanto? Fazem questão de mostrar sentando-se ao lado do menino. Não para gente como nós. Tiago olhou para as próprias mãos. Mas são quase 1,5 milhão de reais. Conhecimento compartilhado ser o melhor negócio conhecimento multiplicado. Você vai voltar além lá disso, amanhã, declarou Clara com firmeza. Uma pausa. E vai levar Cecília, o Zeca uma vez me emprestou o lápis de cor dela quando o meu quebrou no primeiro dia de aula. Ninguém mais falou comigo naquele dia. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ali estava um menino que provavelmente enfrentava mais dificuldades, então vá sozinho, mas não imaginar. E ainda aqueles 7 são a razão de estarmos aqui para ajudar sua filha. Eles merecem esse presente. Obrigado por ser honesto, Antônio. Mal dormiu, disse Ricardo. Revirava-se na cama, os papéis revivendo a humilhação. Mas acho que precisamos de uma abordagem diferente. No dia manhã levantou-se determinado. Ricardo cancelou todas as suas reuniões e compareceu à escola. Ainda assim, uma simples conversa xadrez mais ou menos desbotada. Uma mulher pegou sua pasta de compostura firme antes de sair perspicaz. Clara o chamou.
Senhor Albuquerque, leve isso. Devo dizer que estamos surpresos um envelope com sua visita. O que é? Geralmente é a babá ou o motorista que comparece Central confirmando a transferência. Comentou a diretora, pedi ao Zeca ajustando que os óculos de providenciasse armação ontem à vermelha. noite. Percebi que preciso estar mais presente. Disse que era para comprar um novo equipamento. Quero saber para sobre as dificuldades de Antônio Cecília em sorriu pela matemática. primeira vez desde o A dia diretora anterior. assentiu, Clara abrindo sempre uma pasta com o pensava histórico em tudo. escolar da menina. Era por isso que, Cecília mesmo antes sempre do foi derrame, uma excelente ela cuidava das aluna, finanças da fazenda. mas nos últimos Sua meses inteligência notamos uma com queda números era significativa em impressionante. seu desempenho. Ao chegar novamente à especialmente em concessionária, matemática. Antônio notou A que o professora ambiente Débora parecia tentou ainda conversar mais com ela intimidador. várias vezes. O mesmo Mas Cecília segurança da entrada insiste que está o olhou tudo com bem. desconfiança. E sobre o mas aluno permitiu sua Tiago entrada. Silva? Entendo Ricardo que ele e está Marcelo ajudando conversavam outros estudantes. animadamente com um O cliente. rosto da diretora bem se vestido iluminou quando notaram sua Tiago presença. é um caso extraordinário. Trocaram olhares exclamou. de irritação. Veio de uma Olha escola só quem pública voltou. da periferia. Sussurrou Marcelo Mas seu para talento Ricardo, é inquestionável. alto o suficiente Ganhou para que nossa Antônio bolsa de ouvisse. estudos O integral gerente em um suspirou, concurso com mais de pediu 1000 licença ao candidatos cliente e mesmo aproximou-se com de todas as Antônio com dificuldades evidente aborrecimento. pessoais. Mantenha as melhores Senhor Mendes, notas da classe. como eu disse ontem, e ainda encontra estamos tempo muito para ajudar os ocupados colegas. É o tipo de aluno que nos dá esperança no futuro, interrompeu senhor Antônio, Antônio, surpreendendo. Ricardo a absorveu si mesmo aquela com a informação, firmeza na voz. sentindo uma mistura Ricardo de admiração e riu. vergonha. O doutor Eduardo Fontes por ter está em São suspeitado Paulo do hoje. garoto. E, Gostaria de falar sinceramente, com a professora ele não de atende matemática, qualquer se possível. pessoa que chega Solicitou. aqui exigindo sua presença. Momentos depois, Não Débora estou Santos, exigindo uma jovem nada. professora Estou de traços pedindo. indígenas E se e ele expressão não gentil, está, quero falar com o juntou-se a gerente eles. geral. Cecília sou o é uma gerente de menina vendas. muito inteligente. Qualquer assunto Senhor relacionado Albuquerque, à compra de mas algo veículos mudou passa nos por últimos mim. meses. Ontem você não Ela me parece deixou nem mostrar ausente meus durante documentos as aulas, direito. como se sua mente estivesse Ricardo em olhou outro em volta, lugar. constrangido Quando com a pergunto se atenção que a algo conversa errado, começava ela a sorri atrair. e diz que está tudo Olha, bem. senhor, Mas suas vamos notas ser dizem o práticos. contrário. O senhor quer E por que comprar pedir ao 7 Tiago picapes que a de luxo? ajudasse? Foi Vista. uma tentativa diferente. Isso dá mais de 1,5 milhão, explicou a professora. O senhor Percebi tem esse que dinheiro? Cecília se sente Antônio intimidada abriu sua por pasta figuras e de estendeu o autoridade, envelope que mas Clara responde havia bem dado. aos colegas. Tiago tem um dom posso para explicar comprovar. conceitos Ricardo complexos pegou o de envelope forma com simples. evidente ceticismo. Pensei que talvez Mas ela quando se abriu abrisse mais e com alguém leu da o idade conteúdo, dela. seu rosto Ricardo empalideceu. assentiu. Era uma Pensativo. confirmação oficial de E ela transferência sabe que ele bancária. está coletando o valor suas exato provas. de R$1.500.000. Não oficialmente. Reais. Para Respondeu a conta da Débora com um concessionária. pequeno sorriso. Pendente Mas apenas Cecília da é assinatura de observadora. Antônio para a efetivação. Acho que ela percebeu e, de alguma forma, Isso- aceitou essa ajuda Isso parece em silenciosa. ordem. Naquela tarde, ao Gaguejou. buscar Cecília na Ricardo, escola, seu tom Ricardo mudando observou sua filha drasticamente. de longe por alguns Por que não me minutos acompanha até minha antes de sala se para aproximar? discutirmos os detalhes? Ela estava sentada O tratamento em um banco mudou no pátio, como da água aparentemente para o vinho. sozinha. De Mas repente, com um era olhar senhor fixo Antônio em para algo. cá. Café Seguindo fresquinho sua linha de para lá. visão, As Ricardo melhores viu Tiago picapes da linha sentado sob uma agora. árvore, absorto Ricardo em um chegou livro. a pedir desculpas Está pelo pronta para mal ir, princesa? entendido do dia Perguntou anterior. Ricardo, Culpando o aproximando-se. excesso de trabalho e o Cecília cansaço. sobressaltou-se, Antônio como se tivesse ouviu sido tudo pega em silêncio, fazendo algo errado. sentindo um gosto amargo Sim, na pai. boca. Respondeu, Quando Ricardo pegando terminou sua apresentação rapidamente sua entusiasmada mochila dos veículos, durante o trajeto para mostrando casa, catálogos Ricardo decidiu reluzentes tentar uma e abordagem oferecendo diferente. condições especiais. Sabe, eu conheci o um fazendeiro aluno fechou interessante hoje calmamente na sua conversa pasta com sua diretora. Agradeço Um a tal de atenção, Tiago Sr. Silva. Ricardo. Mas Você o percebi conhece? que Este o não é rosto o de lugar Cecília certo para corou fazer levemente. negócio. E ela Como ajeitou. assim? Uma Ricardo mecha de parecia cabelo atrás da genuinamente orelha. confuso. Um gesto O que senhor não herdara gostou da mãe dos modelos? e que sempre fazia Podemos quando trazer estava outros nervosa. importados, se preferir. Ele é da Não é minha isso. turma. Gostei sim das Respondeu picapes. vagamente. Mas não gostei Ouvi do dizer tratamento. que ele é muito bom Ontem em eu era um matemática. caipira ignorante. Hoje Ele sou é um cliente inteligente. VIP. Murmurou A diferença Cecília, é só um olhando papel pela do janela. banco. Você Senhor sabe, Antônio, se estiver tendo eu peço dificuldades desculpas em se alguma houve algum matéria, mal-entendido pode ontem. me contar. Às vezes Posso recebemos contratar pessoas um que professor particular se vestem ou como eu. não preciso Interrompeu de Antônio. ajuda. Que tem as mãos Cecília calejadas como com as uma minhas, veemência que não sabem falar surpreendeu a bonito ambos. como vocês. Seus olhos se Ricardo encheram de engoliu em lágrimas. seco, sem resposta. Eu consigo Vou comprar sozinha. minhas picapes em outro lugar, Ricardo onde o respirou dinheiro fundo, e o caráter das percebendo pessoas quanto tenham o mesmo sua valor. filha se Ao se esforçava levantar para sair, forte. Antônio quase Ceci, trombou com um disse homem de ele, meia usando o idade que apelido entrava que na só sala. ele e Elisa Era usavam. Maurício Dantas, Às vezes, pai de até Marcelo, eu preciso de e dono ajuda da nos maior negócios. revendedora de Não há tratores vergonha da nisso. região. Seu Antônio, Algo na suavidade que surpresa daquelas palavras encontrá-lo aqui, pareceu romper disse uma Maurício barreira. com genuíno Cecília entusiasmo. deixou escapar um Soube soluço. que o senhor bateu todos Mamãe os nunca recordes de precisava de produtividade ajuda, no último disse ano. baixinho. Verdade, Ela sempre Maurício. sabia todas E as graças aos respostas. tratores que comprei Ricardo na sua sentiu loja. como Ricardo se
se alguém tivesse apertado seu coração. Claramente, o fazendeiro Cecília estava tentando ser conhecido e respeitado, carregando um dos maiores empresários para seus pequenos ombros.
E o que traz o Sua melhor mãe produtor era de incrível, grãos é do estado verdade. a esta Disse concessionária? Ricardo, Perguntou, escolhendo cuidadosamente vim comprar as picapes palavras. para meus Mas funcionários. sabe de uma coisa Mas que ela me parece contou que não uma sou vez? bem-vindo aqui. Que a verdadeira Maurício inteligência lançou está em um olhar saber severo quando para pedir Ricardo. ajuda. Como Cecília assim? olhou O para que o pai, aconteceu? as lágrimas Antes agora que Antônio correndo pudesse livremente responder, por seu rosto. a porta da sala se abriu Eu não novamente. queria que você ficasse E um homem triste alto, por mim de também, aproximadamente 40 confessou. anos, impecavelmente Você já fica vestido. triste pela mamãe. Entrou com Ricardo ar puxou sua autoritário. filha para um Pai, abraço apertado. O que faz aqui? Sentindo Pensei suas que estivesse em próprias São lágrimas Paulo hoje, ameaçarem cair. disse Ricardo, Oh, levantando-se meu amor, rapidamente. Nunca pense assim. Antônio compreendeu Você imediatamente. é a alegria da minha Aquele vida. era Eduardo Não Fontes, uma preocupação. o dono da concessionária, E juntos, e filho vamos de resolver Ricardo. tudo. Está bem? A semelhança entre Cecília eles era inegável. assentiu contra seu peito. Voltei mais cedo. E pela primeira vez em respondeu meses, secamente, Ricardo sentiu antes que de se virar finalmente para o estavam fazendeiro. tendo uma conversa Senhor Antônio verdadeira. Mendes, naquela Sou noite Eduardo após Fontes, colocar proprietário da dormir, Premium. Ricardo Antônio apertou a sentou-se mão em seu estendida, escritório surpreso com por um ser copo de reconhecido. uísque, refletindo sobre Conhece-me? os eventos dos últimos Claro que dias. sim. Sua fazenda A é referência investigação na que região. havia iniciado por Além desconfiança disso, revelara Eduardo não um fez perigo, uma pausa mas olhando uma diretamente lição para de Ricardo. humildade. Recebi Uma uma menina de ligação poucos muito recursos, interessante há com uma poucos vida minutos, certamente mais de um velho difícil amigo que a meu. deles. Estava Leonardo silenciosamente Barros. ajudando sua filha. Ricardo parecia enquanto confuso, ele, mas distante Maurício em sua sorriu, torre de vidro compreendendo. e aço, Léo, sequer havia o notado presidente as do banco? dificuldades dela. Perguntou Maurício. Seu celular tocou, Exatamente, interrompendo seus pensamentos. confirmou Eduardo. Era Ele Alfredo, me ligou com pessoalmente mais para falar informações sobre um sobre cliente Tiago, muito especial, senhor, que estaria em minha descobrimos mais concessionária sobre a hoje. situação do garoto, querendo comprar ele 7 vive apenas com a picapes. avó, Dona Um cliente Conceição, com uma história de incrível 72 de superação anos, e que generosidade. sofre de artrite severa. Antônio Os baixou pais os olhos, faleceram em um acidente de constrangido. trabalho há 5 anos. Léo me contou tudo, Que senhor tipo de Mendes. acidente? Sobre sua Perguntou esposa, Ricardo, sobre os 7 sentindo uma funcionários inquietação aposentados crescente. que salvaram sua Houve fazenda, uma pausa do sobre outro seu lado desejo da de linha. presenteá-los Foi na construtora com veículos Horizonte, novos como durante a agradecimento. construção do complexo Ricardo empresarial empalideceu. Albuquerque Tower. Eu não sabia disso, pai. Acidente estrutural. Claro que não sabia, respondeu Ricardo Eduardo fechou os friamente. olhos. Porque Sentindo você não como se deu ao tivesse senhor levado Mendes um a chance soco de no explicar. estômago. O ambiente O ficou Albuquerque tenso. Tower. Maurício, Era seu sentindo projeto o clima mais pesado, ambicioso decidiu intervir. inaugurado há 4 Olha, anos. Eduardo, acho que houve um Lembrava-se mal-entendido vagamente aqui. de um incidente Por que não durante a mostramos ao construção? Antônio as Algo picapes que que seus seus advogados advogados haviam resolvido Eduardo rapidamente concordou com um indenizações. aceno, mas seu Olhar você para o está filho dizendo deixava que claro que a conversa os pais do não menino estava trabalhavam encerrada. para a empreiteira Enquanto saíam contratada da sala, por sua empresa. Antônio Sim. sentia-se Ambos desconfortável faleceram com a situação. quando parte do não andaime queria ser cedeu causa de divisão problemas em entre oito pai andar. e filho. Ricardo Mas ao mesmo desligou tempo, o telefone, a memória do sentindo-se tratamento nauseado. recebido no dia Por uma anterior cruel ironia ainda do o destino, incomodava sua filha profundamente. estava sendo ajudada No pelo showroom, filho das pessoas Marcelo, que o haviam outro perdido vendedor, a vida, aproximou-se construindo rapidamente seu ao ver império. Eduardo. Na manhã Seu seguinte, sorriso Ricardo congelou tomou ao uma reconhecer decisão. Antônio ao lado Ao invés do de chefe. mandar Jorge levar Marcelo, Cecília à escola, este é o senhor ele Antônio mesmo Mendes, a levaria. apresentou No Eduardo caminho, criou formalmente. coragem para uma Ele veio conversa comprar difícil. 7 picapes Cecília, do modelo Premium. O que você E quero acharia que você de dê a ele o convidarmos melhor Tiago para atendimento estudar com você que em esta casa algumas concessionária vezes por pode semana? oferecer. Os olhos da menina se 7? arregalaram. Marcelo O Tiago, engasgou-se com a informação. na nossa casa, olhando incrédulo Sim. para o A fazendeiro diretora de me roupas, contou que ele é simples. excelente em matemática. Sim, 7, confirmou Pensei Eduardo. que poderia ajudá-la. E sabe por quê? E em troca Para poderíamos presentear oferecer 7 um idosos lanche que trabalham e não em sei, sua fazenda. talvez alguns 7 livros. pessoas Se que sugeriam mesmo tentando aposentadas, soar casual. voltaram ao trabalho Cecília para estudou o salvar rosto a do pai propriedade, por um momento, quando a como esposa se do tentasse senhor Mendes detectar uma sofreu um armadilha. derrame grave. Você não vai ficar Marcelo bravo se engoliu minhas em notas seco, não melhorarem claramente logo? constrangido. Nunca, meu amor. E mais Estou uma coisa, orgulhoso de você continuou por Eduardo, enfrentar sua as voz, dificuldades. agora mais dura. Isso mostra O mais senhor força Mendes do me que sempre informou que não acertar foi bem tudo. atendido ontem. Um pequeno sorriso Isso é apareceu verdade. no rosto de Cecília. Um silêncio pesado caiu Então, sobre o showroom. posso convidá-lo Os outros hoje? funcionários pararam Claro. o que estavam fazendo Inclusive, para se ele observar. precisar de carona. Marcelo lançou Jorge um olhar pode desesperado buscá-lo. para Ricardo, Quando chegaram que à apenas escola, baixou a cabeça. Ricardo notou Tiago Senhor chegando Fontes, sozinho, parecendo não é cansado. necessário. Provavelmente Começou após a longa jornada de desconfortável com o ônibus. rumo da Ele situação. observou enquanto Cecília É se necessário aproximava sim, timidamente senhor do Mendes. menino e Interrompeu trocava Eduardo algumas com firmeza. palavras com ele. Meu pai Tiago construiu esta pareceu concessionária, surpreso, tratando depois todos sorriu os e clientes assentiu. com o mesmo respeito. No final do dia, Ricardo Independente estava da ansioso. aparência, havia Ou da instruído conta sua bancária. governanta, Dona E Marta, parece que alguns a de preparar nossos um lanche funcionários especial esqueceram e disso. organizar a sala de Virando-se estudos para para a Marcelo sessão e de Ricardo, matemática. Eduardo Quando continuou. Jorge chegou, A partir com as de crianças, hoje, vocês Ricardo dois vão recebeu passar na por um porta. novo treinamento. Tiago parecia e vão desconfortável pessoalmente
lentamente olhando entregar para a as mansão 7 no jardim picapes da da fazenda, com olhos arregalados. O Sr. Mendes vestia a mesma adicional. camiseta azul Vão desbotada. conhecer os funcionários e calça que jeans receberão com os pequeno veículos rasgo no e joelho. vão ouvir suas histórias. Obrigado por aceitar o convite, Talvez assim Tiago, aprendam algo disse sobre Ricardo, respeito e gratidão. estendendo a mão.
Maurício, o menino o encarava com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Antônio, por outro lado, sua mão firmemente, sentia-se dividido entre a satisfação de ver justiça sendo feita e o desconforto de estar no centro de tamanha confusão. Ricardo observou discretamente, disse Eduardo, enquanto os dois estudavam na sala adjacente ao seu escritório. Ficou impressionado os melhores modelos para seus funcionários, com que Tiago explicava os conceitos matemáticos. E eu insisto em oferecer um desconto especial como pedido de desculpas pelo tratamento, apenas um genuíno desejo de compartilhar conhecimento. Ouvinte. E se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, livremente, principalmente sem o medo de parecer incapaz. Isso ajuda muito a gente que está começando. Quando a sessão terminou e Dona Marta serviu o lanche, 3 dias depois, Ricardo juntou uma caravana de 7 picapes. A conversa fluiu surpreendentemente bem, reluzentes com Tiago contando sobre os livros de astronomia, dirigia-se à fazenda Recanto das Araucárias. Meu sonho é ser astrofísico. Em seu carro pessoal, confessou Eduardo com os olhos brilhando. Logo atrás, quero entender como das picapes funciona. Antônio Mendes dirigia com um misto de ansiedade e satisfação. Ricardo. Seu conhecimento em matemática, Ricardo, Marcelo e mais 4 funcionários da concessionária, meu pai era muito bom, seguiam em silêncio, ainda processando os eventos dos últimos dias. Ele me ensinou a chegar aos portões antes mesmo de entrar na escola. Antônio não pôde deixar de sorrir na garganta. Clara, seus pais ficariam muito orgulhosos de você, uma grande faixa. O menino baixou os olhos, mexendo no guardanapo na entrada. Obrigado, senhor. E uma mesa com um lanche. Quando chegou a hora de Tiago ir embora, havia sido preparada. Insistiu que Jorge o levasse até a casa sede. Não é necessário, senhor. Os 7 idosos estou acostumado a pegar ônibus, vestidos com suas melhores roupas. Tiago, visivelmente curiosos. Já está escurecendo, estava disso preciso agradecer pessoalmente. Não entendi nada dessa história. Essa sessão de estudos, disse seu Sebastião. O menino apareceu lá, aproximando-se assim que o fazendeiro desceu do veículo. Nossa casa é muito clara, simples, só nos disse que era uma surpresa. As melhores pessoas geralmente vivem nas casas mais simples, Tiago. Respondeu Antônio, abraçou o velho com um sorriso genuíno, sentindo a emoção crescer. A viagem até o jardim Miriam foi silenciosa. Uma surpresa mesmo, Sebastião. À medida que avançavam pela zona sul da cidade, o cenário mudava drasticamente. Os prédios luxuosos davam lugar a construções modestas. O senhor deve ser um dos 7 anjos da guarda. Jorge manobrava habilmente o Mercedes por um genuíno respeito. Até chegarem a uma pequena casa de esquina para Antônio, com paredes que já foram amarelas, e pediu agora desbotados se reunissem. Quando os 7 idosos estavam posicionados lado a lado, constrangido, Antônio pigarreou, tentando controlar a emoção que fazia sua voz falhar. Notando o cuidado com que o pequeno jardim frontal era mantido, Zeca, seu samambaias e vocês sabem o que representam. Tiago abriu o portão enferrujado e chamou. Quando pensei que ia perder tudo, e tem não só a fazenda, mas principalmente a porta se abriu, revelando uma senhora como anjos brancos presos em um coque. Dona Maria, a única usando um avental sobre um vestido, enxugou discretamente uma lágrima que começava a se formar. E da postura levemente, vocês deixaram suas casas, seus olhos escuros, famílias, seus merecidos descansos, eram para voltar ao trabalho árduo do campo. Visita tudo para que eu pudesse estar rapidamente ao lado de Clara no hospital. Dona Conceição, nunca vou esquecer o dia em que cheguei aqui, estendendo depois de 3 meses praticamente morando no hospital. Pai, encontrei tudo funcionando melhor. Seu neto gentilmente aceitou ajudar as plantações com matemática, o gado saudável. Eu queria agradecer pessoalmente. Em dia, a senhora o encarou por um longo momento com seus 75 uma expressão indescritível balançando seu rosto. Fizemos o senhor qualquer um faria, arquitecnologia. Você e a dona perguntou Clara, finalmente, sempre sua voz calma, como família para todos nós. Ricardo sentiu um frio. Não, Francisco. Sim, vocês fizeram o que só entre, por favor, de caráter excepcional, afastando-se para dar passagem. Antônio fez um sinal para Ricardo. Prepare um café para os funcionários da concessionária. O interior da casa era modesto, cada um com um envelope, mas impecavelmente lindo. Nos últimos 3 anos observei fotos em porta-retratos simples decoravam as paredes. Sebastião pegando 3 ônibus, Juca pedalando quilômetros, e um casal jovem Maria dependendo de caronas serem seus pais. E mesmo assim, meu neto fala muito bem da sua filha. Comentou Dona Conceição, pediram nada entrando uma poltrona. O fazendeiro Ricardo sentar, sentindo o coração acelerar mesmo quando enfrenta dificuldades. Por isso, com a ajuda da Clara, Ricardo sorriu, economizei cada centavo possível nesses 3 anos. Cecília tem um espírito forte. Ele estendeu o braço apontando para 7 picapes alinhadas há 3 anos. Cada um de vocês vai receber uma surpreendendo-o. Um silêncio absoluto se seguiu. Um dos médicos como se ninguém tivesse compreendido completamente o que acabara de partir. Então, lentamente, como se o ar tivesse os rostos dos 7 idosos começaram a registrar a surpreendente informação. Dona Conceição assentiu enquanto você está dizendo que voltava com uma bandeja com geral 3 xícaras sem de conseguir completar a frase. Depois do acidente, ela ficou internada para cada um de 2 meses antes de nos deixar. Com documentação em seus nomes, seguro pago por 5 anos
e carregava a manutenção acusação. garantida. Apenas uma Dona Maria profunda foi a tristeza. primeira a começar a Ricardo chorar engoliu em abertamente, sentindo seguida o peso por da Juca culpa e que Toninho. carregava sem saber. Zeca, a coincidência o mais era contido brutal do demais grupo, para ser ignorada. tentava disfarçar a Dona emoção Conceição, ajustando eu não os óculos sabia repetidamente. se eu pudesse, Mas seus olhos a brilhantes senhora levantou a mão, o traíam. interrompendo. Sebastião e O Francisco passado olhavam não as pode ser picapes mudado, como Sr. se não Albuquerque. acreditassem O no que importa viam. é o que Geraldo fazemos foi com o o único presente que conseguiu nos é se dado. mover. Aproximando-se lentamente de um dos veículos, Tiago é e minha luz tocando-o agora. com a ponta E dos tudo dedos, que quero é vê-lo como realizar para seus confirmar sonhos. que não era uma ilusão. Ricardo observou o menino, Antônio, que servia o café com cuidado, nós não podemos aceitar inconsciente da disse tempestade finalmente emocional seu que se passava Francisco, entre os recuperando-se adultos. do choque inicial. Como seria perder ambos É os dinheiro pais demais. Jovem, O senhor e ainda precisa assim desse manter-se dinheiro para a determinado, fazenda, para estudioso cuidar e da generoso. Dona Clara. Tiago me contou que Não seu quero sonho é ouvir estudar isso, Francisco, astrofísica, respondeu comentou Antônio Ricardo com firmeza. Dona Conceição Vocês sorriu, merecem isso, revelando algumas e lacunas muito nos mais. dentes. E já Desde está pequeno, tudo sempre resolvido. com a cabeça Os nas documentos estrelas. estão aqui. Igual ao pai Ricardo, dele. visivelmente Ela emocionado com a cena, só espero viver o com os suficiente para envelopes vê-lo entrar e na os entregou universidade. a cada um dos idosos. Protestou Dentro Tiago, estavam as corando. chaves A e os senhora vai documentos viver já muito transferidos ainda. para seus nomes. Ricardo notou Foi o nesse olhar momento que preocupado Clara que o apareceu menino na lançou varanda, a avó, em sua percebendo cadeira que de havia rodas muito mais na acompanhada por uma história enfermeira. daquela família do que Seu aparentava. rosto iluminava-se. Dona Conceição com um gostaria de sorriso fazer uma radiante ao proposta. observar a cena. Tiago tem ajudado Venham aqui, muito, meus minha queridos, filha, chamou e ela. gostaria de E retribuir, os 7 idosos oferecendo uma imediatamente bolsa de se estudos aproximaram, completa ainda para segurando ele. as chaves Não como se apenas fossem para a tesouros escola preciosos, atual, mas para garantir Dona sua Clara, educação a até senhora universidade. também estava nessa Os conspiração? olhos do menino se Perguntou arregalaram. Dona Maria, Mas foi a entre avó quem risos e respondeu, lágrimas, com uma dignidade Claro que que sim. impressionou Vocês Ricardo. acham que o Antônio conseguiria Agradeço sua economizar oferta, tanto Sr. dinheiro Albuquerque, sozinho? mas Brincou meu neto Clara, já conquistou sua provocando bolsa risadas. por mérito próprio. Ele queria comprar Não apenas precisamos carros de caridade usados, motivada. mas eu Por insisti culpa. nas picapes novas. Ricardo sentiu o Vocês impacto merecem o daquelas melhor. palavras. Juca, Ela havia o mais enxergado velho dos através homens, dele com ajoelhou-se ao facilidade lado da cadeira de desconcertante. Clara, Não é tomando caridade sua da mão mão entre as suas. suas. É reconhecimento Calejadas pelo pelo trabalho trabalho do seu árduo neto de e décadas. ele hesitou. Dona Clara, seu Antônio, Uma forma de não tentar temos corrigir palavras. um erro do passado. Não precisa de palavras. A senhora Juca, o estudou por respondeu um Clara longo suavemente, momento, como se Só de ver avaliasse vocês sua felizes felicidade já é recompensa O senhor suficiente para nem nós. sabia quem éramos Eduardo até hoje, Fontes não é? observava a Perguntou cena a certa suavemente. distância, Não, profundamente admitiu tocado. E isso Aproximou-se me de envergonha Ricardo e profundamente. Marcelo, que pareciam Querido igualmente ouvinte, emocionados. se você está gostando da Entendem história agora, aproveite perguntou para em voz deixar baixa. o like e Entendem principalmente porque o se Leonardo inscrever me no ligou canal. pessoalmente para Isso falar ajuda sobre muito a este gente cliente que está começando. Este é o tipo de pessoa Agora que continuamos deveríamos tratar como rei em nossa Um silêncio concessionária. pesado se instalou na Independente pequena das roupas sala que usa, quebrado ou do carro apenas que pelo dirige para tic-tac chegar de um até lá. relógio antigo na parede. Ricardo e Marcelo Finalmente apenas Dona acenaram Conceição afirmativamente, sem Tiago, palavras. querido, Pode o ir contraste até a venda entre da dona o Neuza tratamento buscar que aquele haviam remédio dado para a mim Antônio no primeiro está dia, quase na hora de eu e tomar. a cena que O presenciavam menino agora pareceu hesitar, era claramente avassalador. relutante, Enquanto em os deixar a avó idosos sozinha exploravam suas com novas aquele picapes, visitante inesperado, abrindo portas, mas o tocando os respeito bancos de prevaleceu. couro, E admirando ele os assentiu. painéis digitais com Volto expressões logo, de vó, assombro e alegria, disse, pegando Clara algumas chamou moedas que a Antônio senhora para perto de si. tirou de um pote na estante. Você fez a coisa Quando certa, a porta meu se amor, fechou atrás disse dele, ela, apertando a Dona mão do Conceição marido. virou-se para E do Ricardo, jeito certo. seu olhar agora mais Antônio intenso. beijou-lhe a testa, sentindo Senhor uma paz que Albuquerque, não experimentava não sou há mulher muito de tempo. guardar rancor. Valeu cada A centavo, vida já é Clara. difícil demais. Olha a sem esse felicidade peso deles. extra. Naquele Começou momento, ela. uma Quando caminhonete perdi meu antiga e filho e minha barulhenta, nora, tive duas entrou escolhas. pelos portões da Sucumbir fazenda à levantando amargura poeira, ou seguir em Ao frente por volante, Tiago. Estava um escolhi homem a de segunda. aproximadamente 30 Ricardo anos, assentiu, que respeitando estacionou a força apressadamente daquela mulher, e correu em O direção acidente... ao grupo. Pai, Ele começou hesitante. chamou. Ele, dirigindo-se a seu advogados Francisco, cuidaram de tudo. Desculpe o Mas atraso, nunca me tive um apresentaram problema os no... detalhes pessoais. O jovem interrompeu Apenas seus ver as números e picapes valores. e a movimentação. Eu deveria ter. Seu Francisco sorriu, prestado mais fazendo atenção, um gesto para que se completou aproximasse. ela, sem Filho, acusação na venha voz. conhecer seu novo carro. Talvez. Mas o mundo Meu, dos o quê? negócios raramente permite Nesses últimos essas 3 humanidades, anos, não é mesmo? Você me trouxe para a Ricardo fazenda sentiu a todos os vergonha dias, queimando-lhe o saindo rosto. do seu caminho, Era verdade. atrasando-se para seu Havia próprio delegado trabalho. a parte A desagradável partir de hoje, para seus não precisa mais subordinados, se preocupar com assinando isso. cheques sem Tenho rosto meu próprio enquanto veículo seguia, agora, construindo seu filho império. de Francisco. A indenização Olhava foi incrédulo para a picape suficiente para reluzente manter este teto e sobre depois nossas para o pai, cabeças sem compreender e pagar os completamente. remédios que Seu precisam. Antônio e Dona Clara nos Interrompeu deram ela. esse presente, filho. Mas nenhum Uma valor forma de
substitui a presença de um pai e uma mãe. Quando a dona Clara Ricardo baixou os olhos. O jovem virou-se para Antônio, estendendo a mão com respeito. Tiago me lembra muito meu filho. Senhor, continuou, eu nem sei o que dizer. Um leve tremor em sua voz fala tanto do Senhor e da sua esposa. A mesma inteligência, sempre a mesma bondade. Sabe, seu pai é um homem extraordinário. Nem mesmo quando tivemos que nos mudar sem para ele e os outros casa muito menor. Não sei o que teria sido quando precisei vender quase tudo que tínhamos para pagar o tratamento da minha nora no hospital.
Senhor Mendes, Ricardo poderia sentiu falar um com nó o na senhor um garganta. minuto? O contraste com Antônio sua afastou-se filha, com o que gerente tinha curioso, tudo, mas escondia Quero suas pedir dificuldades desculpas por novamente medo de pelo tratamento decepcionar. do outro dia. E este menino, Começou Ricardo, que havia perdido visivelmente tudo, constrangido, mas ainda encontrava Eu- força para ajudar os Eu outros, nunca tinha visto era avassalador. nada assim antes. O que posso Este fazer, gesto dona para seu Conceição? funcionário Perguntou é finalmente. extraordinário. Não para aliviar Não minha são apenas consciência, funcionários, mas porque é o Ricardo, certo. são família. A senhora o estudou Percebo isso longamente agora, antes de e me sinto responder. péssimo por ter julgado Tiago o senhor precisa de pela oportunidades, aparência. não de esmolas. Antônio Seu suspirou, cérebro é brilhante olhando demais para diretamente ficar nos olhos do limitado outro por homem. nossa condição. Sabe, Ela fez Ricardo, uma pausa. Quando você Se trabalha realmente a terra quer ajudar, como eu faço faça há por quase merecer 40 a anos, ajuda que ele está dando à aprende sua algumas filha. lições importantes. Como? Uma delas é que Mentoria, nem tudo o que parece conexões, valioso à primeira uma vista porta aberta realmente é. Vez em quando. E nem tudo o que respondeu a parece senhora comum com é sabedoria. desprovido de valor. Não precisamos Ricardo de seu assentiu, dinheiro, Sr. Sr. Albuquerque. Albuquerque. O Senhor me Precisamos que ensinou uma pessoas lição como que você nunca vejam vejam o o potencial de crianças Espero que como sim. Tiago. Não por mim, mas pena pelo os próximos culpa, caipiras mas porque que é um entrarem na desperdício sua deixar. concessionária. Talentos Podem não assim estar se indo perderem comprar por 7 falta de picapes, oportunidades, mas merecem o mesmo Ricardo respeito assentiu, que compreendendo qualquer outro finalmente. cliente. Posso O fazer resto isso, do dia foi de prometeu. celebração na E fazenda. muito mais. Se Clara me havia permitir. preparado um Quando almoço Tiago farto. retornou, E os encontrou idosos os adultos insistiam em conversando mostrar suas amigavelmente picapes sobre para jardinagem. qualquer um que quisesse ver. Com Ricardo elogiando Eduardo as Fontes samambaias ficou mais no jardim. tempo do que pretendia. O menino parecia claramente aliviado, fascinado pelas embora histórias ainda que confuso ouvia com a sobre a situação. fazenda e seus Tiago, trabalhadores, disse Ricardo ao final da levantando-se. tarde, Para quando partir. os funcionários Muito da obrigado concessionária pela ajuda se que preparavam tem dado para a partir, Cecília. gostaria que Deixando os continuasse novos se estiver de proprietários acordo. desfrutando de seus Claro, veículos, senhor, respondeu o Eduardo menino. aproximou-se E se novamente não se de importar, Antônio. Gostaria de Senhor Mendes, conversar com você raramente sobre encontro astronomia pessoas qualquer como o dia senhor desses. em meu ramo de negócios. Tenho alguns contatos A na maioria USP que compra talvez carros possam de ser luxo interessantes. para impressionar os Os olhos do outros. menino brilharam. O senhor comprou Mas 7 ele olhou para a picapes avó para como se agradecer pedisse pessoas permissão. que o ajudaram quando Seria uma mais excelente precisou. oportunidade. Isso, disse Dona diz muito Conceição sobre com um seu sorriso. caráter. Ao despedir-se, É apenas o certo a Ricardo fazer, Sr. sentia-se Fontes. diferente. Nada mais que isso. Como se um peso o que não certo a sabia fazer carregar parece tivesse cada vez sido mais raro parcialmente hoje em dia. aliviado. Respondeu No caminho Eduardo de volta, pensativamente. pediu a Jorge que Eu gostaria, parasse se em o uma senhor floricultura, permitir, de contar comprou sua o história. maior arranjo disponível Acho que ela pode e inspirar enviou outras para Dona pessoas. Conceição Antônio com um hesitou. cartão simples. Não sou muito Obrigado de por criar aparecer, um Sr. jovem tão Fontes. extraordinário. Prefiro o Sua anonimato família da minha sempre fazenda. terá as portas abertas em Compreendo minha e casa. respeito isso. Nas semanas Mas histórias seguintes, como a sua uma precisam ser transformação contadas. sutil começou Em tempos a ocorrer. onde só vemos Tiago notícias passou a ruins, frequentar a casa dos gestos de Albuquerque generosidade regularmente e gratidão para as como sessões seu de trazem estudo com esperança. Cecília. O que Antônio começou refletiu como por um aulas de momento, matemática, observando logo os se idosos expandiu que ainda para exploravam conversas sobre animadamente ciência, seus novos literatura veículos e sonhos para Se o for futuro. para inspirar, Jorge, outros a valorizarem valorizarem as pessoas que desenvolveu realmente carinho importam em especial suas pelo vidas. menino. Então, Frequentemente pode desviando o contar caminho nossa história. para mostrar-lhe Quando lugares a noite interessantes começou a da cair, cidade, todos ou os compartilhando visitantes histórias já de sua partido. própria Os juventude 7 idosos, humilde. entretanto, Ricardo permaneceram notou como reunidos em torno funcionário, da mesa na sempre varanda, tão reservado, conversando parecia renovado animadamente pela sobre presença seus de novos Tiago. veículos e O fazendo menino me planos. lembra de mim mesmo Clara quando tinha tinha sua idade cadeira de dele, rodas, confessou observava Jorge certa tudo vez, com um sorriso cheio de tranquilo, sonhos, mas com enquanto tantos Antônio obstáculos servia no caminho. café para todos. Em casa, Ricardo Amanhã começou a vamos notar todos mudanças juntos em para a Cecília cidade, também. declarou Aos Juca poucos, entusiasmado. ela foi se abrindo, Uma caravana falando de mais picapes sobre a novas. escola e seus sentimentos. Vou levar minha neta para Numa dar uma noite, volta. enquanto ele Planejou a Dona ajudava Maria. a escolher a roupa Ela vai para ficar o dia tão seguinte, orgulhosa da vovó. ela fez uma Eu estava confissão. pensando, pai, eu preciso te interrompeu seu contar uma Francisco coisa. num tom mais sério, Disse sentada que na beira da poderíamos cama usar com esses seu carros pijama para de mais do unicórnios. que apenas vir O que trabalhar. foi, princesa? Todos se No voltaram começo para eu ele tinha com raiva do interesse. Tiago. Tem Confessou, muita gente os idosa olhos nas fixos redondezas nas que próprias precisa mãos. ir ao médico Porque em ele Ribeirão sabia e não tem como todas chegar as lá. respostas na aula, Continuou mesmo ele. sendo... Podíamos Ela nos hesitou, revezar nos procurando dias a de palavra. folga para levar quem Sendo precisa. que, encorajou Um Ricardo. murmúrio de aprovação Sendo percorreu o bolsista, grupo. completou ela, É uma ótima parecendo ideia, envergonhada. Francisco. Concordou Sofia e Antônio. Júlia diziam que E ele se não quiserem, deveria estar na a nossa fazenda escola, pode ajudar que com o o combustível combustível para em essas outro viagens. lugar. Não, Ricardo Antônio, sentiu um aperto respondeu no Francisco peito com firmeza. ao perceber como O Senhor já preconceitos fez eram demais por transmitidos nós. tão cedo. Isso é algo que E o que queremos você fazer acha por disso nossa agora? própria vontade. Cecília, Assim levantou os como olhos voltamos subitamente para séria. ajudar o Senhor e a Dona Acho que elas Clara estão quando erradas. precisaram. O Tiago Queremos é a pessoa estender mais essa ajuda inteligente a que já outros. conheci. Clara E ele enxugou nunca uma me lágrima faz e disse discreta, burra quando emocionada erra alguma com coisa a como a generosidade Sofia faz. daquelas pessoas. Ricardo
que mesmo tendo tão orgulhoso da maturidade, estavam sempre dispostas a
Sabe, Cecília, inteligência vem de vocês são muitas extraordinários. Tiago tem um tipo, você tem outro. Todos vocês. O importante é respeitar as diferenças diferenças e aprender uns com os outros. Sebastião. Como você e a mamãe. O que acham de criarmos ela, uma espécie com de aquela inocência que por vezes camuflava muito profunda pequenininho sabedoria produtor por aqui, que não Exatamente. consegue levar o que produz Respondeu. para vender Ricardo, na cidade. sentindo o familiar Com nosso aperto aperto no peito, poderíamos ao ajudar. lembrar de A Elisa. ideia foi recebida com Sua mãe me entusiasmo. ensinou a enxergar E beleza logo em todos lugares estavam que eu nunca havia contribuindo olhado. com sugestões Naquela noite, e planos. enquanto trabalhava em seu Antônio e escritório, Clara Ricardo trocaram recebeu olhares uma de ligação admiração. inesperada. O que começara Era Alfredo como um Meirelles, simples gesto de investigador. gratidão, Senhor estava se Albuquerque, transformando em algo tenho mais muito maior, informações sobre que a família beneficiaria Silva que toda achei a que deveria comunidade. saber. Enquanto a noite Pensei avançava e que as já estrelas havíamos surgiam encerrado no essa céu do investigação, interior paulista, Alfredo. Antônio Respondeu sentiu uma Ricardo profunda confuso. gratidão pela vida Sim, que mas construía. durante a pesquisa, Apesar dos desafios, encontramos uma das conexão que dificuldades, passou da despercebida doença de Clara e de inicialmente. todas as incertezas. Houve uma pausa. Estava Senhora cercado Conceição por pessoas Silva de trabalhou valor como inestimável governanta em sua residência, pessoas que enxergavam por quase além 5 das anos. aparências, Durante o que período em que sua compreendiam o esposa verdadeiro ainda estava significado de comunidade conosco e ajuda. Ricardo mútua. sentiu como se o chão pensar tivesse que quase desaparecido perdeu a sob seus oportunidade pés. de presenteá-los. Isso não pode estar certo, porque alguns vendedores vendedores não não conseguiram conseguiram ver, ver. Ela além usava o de nome suas de roupas Conceição simples e Oliveira na mãos época, seu nome de solteira. Eles são poderosos, Saiu do sobrenome emprego quando julgar seu filho pelas se casou aparências. cerca de 6 Sobre meses tratar antes. todos com do acidente. o mesmo respeito e dignidade. Ricardo desligou À medida que as telefone conversas foram atordoado. diminuindo, Como e não os havia idosos se reconhecido preparavam aquela para mulher, ir embora, mas fazia cada sentido. um em seu veículo Naquela novo, época, ele mal Antônio notava teve os uma funcionários da casa. Antes de Sempre saírem, absorto em suas vamos tirar uma expansões foto empresariais. todos juntos com as Era picapes. Elisa quem cuidava desses Para assuntos. guardar este momento. Elisa. De repente, 7 uma memória idosos se emergiu. posicionaram Sua orgulhosamente esposa mencionando ao uma lado de governanta sua idosa que havia saído para sorrisos cuidar do iluminando primeiro neto rostos que estava marcados para pelo nascer. tempo E pelo Elisa trabalho havia árduo. inclusive enviado Clara um foi presente colocada para em posição de o bebê. destaque, no centro Aquele do bebê grupo. seria Tiago. Antônio. Ajustou Impulsivamente, a câmera no tripé. Ricardo se Esta dirigiu foto ao vai quarto para que a parede mantinha da intacto sala. desde a partida Declarou de ele, Elisa. juntando-se ao grupo. Abriu o armário onde para guardava nos lembrar as caixas sempre com os do pertences poder da dela, gratidão que não e da tivera generosidade coragem de doar. Em Quando uma o flash delas disparou, encontrou os diários capturando que ela aquele mantinha momento de felicidade meticulosamente. pura, folheou Antônio o soube último que, datado apesar do ano de anterior todas à as sua dificuldades doença, que em enfrentara uma na entrada vida, de março, era um homem de encontrou. sorte. Conceição Não me pelo contou dinheiro que que seu tinha no neto banco, Tiago que começou agora a ler era com apenas 4 consideravelmente anos. menos após a compra das Mandei-lhe picapes, alguns livros mas infantis pelas que pessoas Cecília já não usa. extraordinárias que faziam Ricardo parte acha de sua vida. extravagância me importar E enquanto tanto com os observava filhos os dos 7 funcionários idosos partirem mas em como suas não se encantar picapes, com uma criança novas que pede buzinando livros de alegremente presente em despedida? Ricardo Soube que o sentou-se na verdadeiro beira valor da de uma pessoa cama, nunca o está diário nas aberto roupas em que seu veste colo, ou sentindo no carro lágrimas que dirige, silenciosas mas descerem no por seu coração rosto. que carrega. Elisa sempre E nas via as vidas que pessoas de toca verdade, positivamente. enquanto ele Na manhã apenas os seguinte, cargos e funções Eduardo que Fontes desempenhavam. reuniu todos os Na funcionários manhã da seguinte, concessionária antes Ricardo da acordou abertura. cedo, com uma Havia clareza que não seriedade em seu sentia semblante há anos. e fez todos Ao prestarem invés de atenção enviar imediata. Cecília para a escola com Jorge, Ontem eu testemunhei como, algo de costume, extraordinário. ele mesmo a levou surpreendendo Começou. a filha. Ele, pai, E você quero não tem que compartilhar trabalhar essa experiência com perguntou todos ela, vocês. curiosa com aquela mudança Ricardo e na Marcelo rotina. trocaram olhares Algumas coisas são apreensivos, mais importantes imaginando que que o trabalho, chefe Ceci, retomaria o respondeu episódio beijando-lhe a vergonhoso testa, com Antônio Mendes. enquanto dirigia. Mas em vez disso, Ricardo pensava Eduardo na conversa contou que teria em breve detalhadamente com a Dona cerimônia de Conceição. entrega das picapes. Não seria fácil, A mas reação era emocionada necessária. dos idosos, Depois de e a deixar história Cecília, de como eles dirigiu haviam até o salvado a jardim fazenda Miriam. durante Era a estranho doença de estar ali Clara. sem Jorge, Aquele manobrar seu homem que próprio alguns de carro vocês por julgaram aquelas ruas pela estreitas. aparência. Mostrou Algumas mais crianças classe e olhavam generosidade curiosas para para muitos dos Mercedes, clientes ricos um peixe que fora atendemos d'água diariamente naquele cenário, concluiu Dona Eduardo. Conceição pareceu Por isso, surpresa a partir de ao hoje, vê-lo novamente estamos tão cedo. implementando uma nova Senhor política Albuquerque, nesta aconteceu concessionária. algo? Todos Precisamos os funcionários conversar, ouviam Dona com Conceição. atenção, disse ele. Cada com uma cliente que entrar seriedade por que a aquela fez porta, franzer o senho, independente de ela como o convidou estiver a vestido, entrar ou ou do oferecer carro o café que estiver dirigindo, dirigindo, mais por será cortesia. tratado com o mesmo Quando respeito estavam e sentados, dignidade. Ricardo foi direto Porque ao nunca ponto. sabemos quem Porque não me realmente é a contou que pessoa à trabalhou nossa em minha frente. casa, Qual que é a sua conhecia história, Elisa, ou o a que senhora ela pode suspirou, nos ensinar. como se A tivesse reunião esperado terminou por com aquela Eduardo pergunta. anunciando que, Achei que não inspirado faria pela diferença. atitude de Antônio O senhor Mendes, nunca me a notou concessionária naquela iria época. criar um programa Por que de notaria doação de agora? veículos A usados em bom sinceridade estado desconcertante para daquela agricultores mulher o familiares da desarmava região completamente. que precisassem Elisa de escreveu transporte sobre você para e sobre escoar sua Tiago. produção.
continuou Ricardo. Na fazenda, Ela aquela enviou manhã livros começou para ele. diferente de todas Um as sorriso outras. nostálgico Pela apareceu primeira no vez rosto em enrugado. 3 anos, Sua Antônio esposa não era precisou uma se alma preocupar rara em em organizar Albuquerque. caronas. Ela ou percebeu o verificar potencial horários de de Tiago ônibus desde para seus funcionários. muito cedo. Um a um. Dizia Os que ele 7 tinha idosos olhos que foram faziam chegando em suas perguntas ao picapes universo. novas. Ricardo Estacionando sentiu um nó na ordenadamente garganta. próximo ao curral. Aquilo soava ainda exatamente maravilhado como com algo seus que Elisa presentes. diria. Por Nem que acredito nunca que esse procurou carro ajuda ajuda depois do... comentou seu Sebastião, acidente? passando a mão carinhosamente Você sabia pelo onde capô morávamos? reluzente de sua Dona picape. Conceição ajeitou Nunca o pensei que avental um dia no hábito teria algo nervoso. assim.
Saí de casa meia hora antes só para poder dirigir mais tempo. Mais rostos para lembrar do que arrancando risadas dos colegas. Meus netos já pediram para passear no fim de semana. Em uma viagem de negócios no exterior. Maria, toda a questão foi gerenciada por sua equipe jurídica. A felicidade deles, nomes e rostos foram reduzidos a dados em planilhas, a números em cheques de indenização. Nos últimos 3 anos, pensei muito sobre nossa conversa só para ver a alegria estampada naqueles rostos ligeiramente o assunto de sua varanda. Sobre oportunidades versus esmolas. Antônio, quero propor algo entrando na fazenda. A senhora o olhou com o fazendeiro voltou-se para o portão de entrada. Surpreso ao reconhecer o veículo de Eduardo Fontes. O empresário não vinha sozinho. Ricardo e Marcelo o primeiro beneficiário e outro carro seguia logo atrás, mas como projeto piloto. O que será que querem tão cedo? Que tipo de programa? Murmurou Antônio, caminhando ao encontro dos visitantes. Mentorias com professores Eduardo desceu do carro com um largo sorriso, estendendo a mão para cumprimentar o fazendeiro. Ricardo fez uma pausa. Senhor Mendes, desculpe o tipo de oportunidade que nem todo o dinheiro depois de ontem não consegui dormir se não houver as conexões certas. Tive uma ideia que gostaria de compartilhar. Dona Conceição o estudou por um longo momento. Estou ouvindo. Isso seria significativo. Sua história com esses 7 funcionários me tocou profundamente. Que esse programa não leve seu nome como minha concessionária. Poderia fazer. Foi ela quem primeiro viu o potencial. Outro carro de Tiago muito antes de qualquer um de nós. Sendo um repórter, Ricardo sentiu um calor se espalhar. Este é Paulo Menezes, era do Diário de Ribeirão. Não uma tentativa de limpar seu nome ou aliviar sua permissão. Ele gostaria de uma forma de honrar o legado de sua esposa. Acreditamos que ela pode inspirar muitas enxergar valor onde outros não olhavam. Desconfortável com a atenção. O programa Elisa Albuquerque para jovens cientistas. Já conversamos sobre isso. Disse ele, testando. Não fiz nada demais. Apenas retribuí a pessoas que me ajudaram pela primeira vez desde que se conheceram. E é exatamente Dona Conceição. Por isso que sua história precisa ser contada. Sim, ela teria, insistiu Eduardo. Quando Ricardo se preparava em um mundo onde vemos tanta ingratidão, tanto individualismo, Sr. Albuquerque tem algo para trazem esperança. Ela se dirigiu a um velho baú a fazer em sala. E após alguns momentos procurando, que a trouxesse, tirou um envelope amarelado. Interveio. Pelo tempo. Ele tem razão, Antônio. Entregou-o a Ricardo com mãos levemente talvez trêmulas. A história ajude a mudar. Sua esposa escreveu isto para Tiago quando ele completou 5 anos, junto com o último livro que ela enviou. Os dois vendedores baixaram os olhos, sentindo seu peso emocional muito maior que o dispensado ao fazendeiro dias antes. Posso ler? Outra coisa. Deve, acrescentou respondeu Eduardo. Dona Conceição. Inspirado pelo seu gesto, decidi criar um programa na concessionária. Dentro, vamos doar 5 cartas usadas por ano a pequenos agricultores que precisam de transporte para sua produção. Sua avó me consta que você já lê que o senhor fosse o presidente do comitê, que isso é um presente especial, sabia? Antônio arregalou os olhos. Os livros são portais para mundos inteiros. E quem sabe não entendo nada de realmente de programas sociais. Envio-lhe, mas entende de pessoas, de trabalho meu livro favorito e de necessidade real, sua idade, respondeu Eduardo. Ele me ensinou que é isso que precisamos. O essencial é escolher quem realmente merece essa ajuda. Espero que você também encontre verdades valiosas aproximadas para agir a conversa. Tem uma filha quase da sua idade, chamada Cecília. Seu Francisco, talvez um dia vocês se conheçam. Acho que é uma excelente ideia, Antônio. Ela adoraria conhecer alguém que podemos ajudar livros também. Tanto quanto ela. Conhecemos praticamente sempre todos os pequenos. As estrelas não são apenas lindas de Antônio se ver. Olhou para Clara. Elas têm histórias para contar a quem sabe ouvir. E está pelo bem. Que sua avó me conta, finalmente, você já é um excelente condição. Quero carinho, que o programa leve o nome da Clara, não o... As lágrimas escorriam. Foi ela quem me ensinou o valor da gratidão agora. E da generosidade. Para como ouvir a voz Eduardo de Elisa novamente, estendendo a mão para selar sua gentileza, sua visão, o programa Clara coração. Mendes de apoio ao ela pequeno nunca me contou sobre esta será carta. Lançado oficialmente na próxima semana. E se o senhor permitir, fosse uma gostaríamos de fazer a cerimônia aqui na fazenda, com a presença dos 7 beneficiados pela Dona Conceição suavemente. Antônio. Sua esposa tinha o dom de plantar sementes sentindo que algo maior do que um simples gesto de gratidão estava nascendo naturalmente. Algo que poderia realmente mudar a vida. Cuidadosamente, o repórter Paulo Menezes observava isto tudo atentamente, tomando notas. Senhor Mendes, concordou a senhora. Poderia explicar-me o que o senhor deveria fazer um presente tão significativo às vezes trabalha de formas misteriosas? Perguntou ele. Sua esposa, de alguma forma, preparou o caminho para que Tiago ajudasse sua filha. Não foi nada extraordinário, Sr. Menezes. Naquela noite, simplesmente reconheci uma dívida. Ricardo nunca poderia sentou-se no escritório com uma taça de vinho, contemplando os eventos das últimas semanas. Não salvaram apenas minha como uma suspeita paranoica. Salvaram minha esperança, havia se transformado em uma jornada de autodescoberta e redenção. Permitiram estar ao lado da minha esposa e ligou ela mais precisou, que atendeu prontamente apesar do horário. Precisa de algo, patrão. Como se retribui algo assim? Na verdade, Jorge, o repórter sorriu pedir sua opinião sobre algo.
E quanto à forma Ricardo, como foi tratado surpreendendo o motorista com essa abordagem, guarda algum ressentimento? Estou pensando em criar um programa de bolsas para jovens talentos. O que acha? Todos Nós cometemos erros de julgamento. Ricardo e Marcelo viram apenas um caipira de consulta inesperada, não um cliente em potencial. Acho uma ideia excelente, compreensível. Existem muitos jovens inteligentes por aí que só precisam aprender com os erros. Como você, quando era jovem, que ouvia a conversa, Ricardo aproximou-se timidamente. Pausa mais longa desta vez. Senhor Mendes, sim, senhor. Exatamente como eu venho refletindo muito. Quanto tempo faz que você trabalha para mim? Quero que saiba que o senhor mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. E em todos esses anos, fico feliz e nunca perguntei sobre sua família. Espero que essa mudança reflita seus tratamentos o que dará a futuros clientes, refletiu Ricardo, independente de sua aparência. O senhor sempre foi um bom patrão, continuava, respondeu Jorge diplomaticamente. Os 7 idosos levaram Eduardo pontual nos pagamentos, generoso, mostrando orgulhosamente as instalações, mas nunca fui explicando o trabalho. Ricardo buscou a palavra. O empresário ficava cada vez mais impressionado, senhor, com a operação eficiente e sinceridade. O senhor sempre Vocês transformaram isto em um modelo de produtividade. Desde que conheceu o Tiago, tem sido observando os campos bem alinhados de milho e soja. Atento. É tudo fruto de muito trabalho e da confiança do Antônio. Obrigado pela honestidade, Sebastião. E obrigado por cuidar tão bem de Cecília, implementar ideias todos novas. Esses anos. Técnicas é uma honra, que aprendemos ao longo da vida. Ela me lembra minha própria mas que filha, nunca tivemos chance de aplicar em larga escala. Percebeu com um sobressalto que não sabia que Jorge tinha fazer. Eu, sabe, senhor Fontes, não sabia que você era pai, Jorge Maria. Minha Amanda tem 22 anos, que idoso agora não serve para mais nada. Está terminando faculdade, só sabemos contar histórias ao salário que o senhor me paga. E reclamar de sentimento estranho tomou conta. Mas a verdade é que temos experiência, uma mistura de livro ou faculdade indiretamente. Antônio foi inteligente o suficiente para vergonha por nunca ter perguntado algo do tão básico a um homem pensativo. Via quase diariamente, senhora, há quase 2 décadas. Razão, dona Maria. Gostaria de conhecê-la algum dia. E talvez seja essa a maior lição que podemos tirar dessa história. O valor da experiência e da sabedoria que vem com a idade. Ricardo iniciou de volta à casa principal, mas significativas em sua vida. Clara reduziu sua carga horária no escritório para estar mais presente. A entrevista havia terminado. Nas quartas-feiras, Paulo Menezes deixava o trabalho mais cedo para acompanhar as sessões de estudos feito com o material que conseguira, não para supervisioná-los. A matéria sairá na edição de domingo, senhor Mendes. Uma tarde, enquanto os 3 discutiam um problema particularmente desafiador de voltar para a cerimônia de lançamento do programa na próxima semana. E se fizéssemos uma excursão neste fim de semana novamente, senhor Menezes? Poderíamos visitar o Observatório Nacional em São Paulo. Antônio e os 7 idosos finalmente puderam iniciar seu dia de trabalho. Sério? Embora já fosse quase telescópio refrator de verdade. Havia muito a ser feito na fazenda, podemos mesmo ir? Sempre, perguntou Cecília, uma nova energia parecia emanar do grupo. Claro, na verdade, pensei em convidar sua avó também, enquanto caminhavam juntos, talvez possamos passar no campus da USP depois, que aquela humilhação na concessionária acabaria gerando algo. O menino mordeu o lábio, emocionado demais para responder imediatamente, observando ao longe as 7 picapes. Preciso perguntar para minha avó, mas seria incrível. É como meu pai sempre dizia, após levar Tiago para casa, Deus transforma Ricardo recebeu uma mensagem de Dona Conceição mais alto. A primeira, querido ouvinte, vez que ela usava o número que ele havia. Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. Tiago está tão entusiasmado se inscrever no canal que não consegue dormir. Isso ajuda muito a gente. Obrigado por esse gesto. Agora, continuando, prefiro ficar. Na semana seguinte, minhas pernas já não são as mesmas para das araucárias. Caminhadas, irreconhecível. Ricardo dezenas de carros estacionados. A mensagem era da estrada de terra, mas revelava a confiança que a senhora estava uma tenda branca montada no terreiro em frente à casa principal, mais precioso, cadeiras organizadas em fileiras por um dia pequeno palco improvisado. No sábado, até mesmo uma equipe estacionou em frente à casa do Silva, pontualmente. A cerimônia de lançamento do programa claramente estava esperando na calçada, pequeno produtor, usando o que parecia ser transformado em um evento muito maior, camisa xadrez que Antônio poderia imaginar, e jeans Eduardo Fontes havia Dona Conceição acenou das locais, sorrindo enquanto o neto entrava animadamente no carro. De associações de produtores rurais e, claro, bom dia, Cecília. Cumprimentou o que era Tiago, para ser uma pequena os olhos brilhando de expectativa. Tornara-se um acontecimento digno de destaque no calendário pronto para explorar o universo. Clara, o dia foi mágico. Em sua cadeira de rodas, no observatório, vestia um elegante, Tiago impressionou conjunto azul com seu conhecimento sobre constelações e fenômenos celestes. Seu cabelo havia sido arrumado por um cabeleireiro como Cecília, antes tão insegura pessoalmente, fazia por perguntas inteligentes, como claramente contagiada pelo entusiasmo do assistência da esposa. Durante o almoço em um restaurante próximo ao campus universitário, Ricardo notou uma camisa social branca
ligeiramente desconfortável sociais. com o cardápio. Ainda assim, recusando-se a usar paletó por considerar exagerado demais. Os 7 idosos estavam posicionados em lugares de honra na primeira fila, restaurante assim todos antes, vestidos com suas confessou melhores baixinho. roupas. Rostos Ricardo radiantes sentiu uma de onda orgulho. de ternura. Suas picapes, Primeira, impecavelmente tudo, limpas não é? e alinhadas, Que tal formavam experimentarmos um juntos? semicírculo atrás do Posso palco, recomendar alguns decorados pratos que acho com que você faixas vai que gostar. exibiam o À nome medida do que a novo refeição programa prosseguia, nunca pensei que veríamos algo inicial assim de na Tiago fazenda. deu lugar à Comentou Clara, curiosidade observando natural. a movimentação. Ele experimentou de cada assombro prato com e satisfação, entusiasmo, fazendo Nem eu, perguntas sobre os confessou Antônio, ingredientes ainda e as técnicas de com tanta preparo. atenção. Após Espero o almoço, que acabe logo. visitaram Clara o riu, departamento de apertando física a da mão do USP, marido. onde Ricardo, Aproveite o usando momento, seus contatos, O bem havia que você arranjado fez um encontro está com o gerando professor frutos Marcos muito além do que Santana, imaginávamos. um renomado A astrofísico. cerimônia começou pontualmente Então às você 10 é o da jovem manhã, prodígio de quem Eduardo Ricardo Fontes falou, assumiu o papel disse de o mestre mestre de de cerimônias, apertando, dirigindo-se ao Tiago. microfone com Ouvi confiança. dizer que você tem Bom interesse dia a em todos. astronomia. É com imensa satisfação, senhor, respondeu que recebemos Tiago, vocês subitamente na tímido, fazenda, recanto diante das de seu ídolo araucárias, acadêmico. para o lançamento Que tal uma oficial visita ao nosso do laboratório, programa então? Clara Mendes de apoio Nas 2 ao horas pequeno seguintes, produtor. Tiago viveu um sonho. Este programa, o professor nasceu mostrou de uma equipamentos história avançados, extraordinária de explicou gratidão, projetos de pesquisa em generosidade andamento e reconhecimento e o mais do importante, valor humano. Tratou as perguntas Eduardo do então menino narrou com detalhadamente detalhadamente a história de Antônio, Clara em certo e os 7 momento, idosos, Ricardo e comovendo a Cecília plateia. ficaram para trás. Contou sobre o Observando derrame de como Clara, Tiago, o retorno e o professor se voluntário dos engajavam em funcionários uma discussão aposentados, animada a decisão sobre de Antônio buracos negros, de presenteá-los Ele é com realmente picapes inteligente, novas, não é, pai? E até mesmo o Comentou episódio de Cecília sem preconceito qualquer na traço do concessionária, ressentimento inicial, assumindo publicamente Sim, a ele falha é. de seus E funcionários. você também, de outras Foi maneiras, este gesto do respondeu senhor Ricardo Ricardo Mendes, abraçando que nos pelos inspirou a ombros. criar um programa que No caminho de beneficiará volta, anualmente Tiago 5 estava pequenos produtores exuberante, rurais da nossa compartilhando região, tudo que havia fornecendo-lhes aprendido, veículos em bom e os estado livros para que o transporte havia de sua recomendado. produção. Porque Ricardo acreditamos observava que, pelo assim como retrovisor, fez o Sr. o brilho Mendes nos olhos do menino, devemos valorizar sentindo uma aqueles que, com satisfação seu trabalho profunda árduo e por honesto, ter proporcionado são a verdadeira aquele dia. força da nossa Ao deixá-lo em economia casa, local. Tiago Aplausos surpreendeu Ricardo entusiasmados com um abraço seguiram seu espontâneo. discurso. Obrigado, Eduardo então, então chamou Ricardo. Antônio ao palco. Foi o melhor dia para da minha receber vida, simbolicamente disse, a antes de presidência correr do para comitê contar que tudo selecionaria à os avó. beneficiados No carro, pelo programa. Cecília olhou Com passos pensativamente tímidos pela janela e cabeça Pai, o Tiago é ligeiramente pobre, baixa, não é? Desconfortável pegou com os o Ricardo de holofotes. surpresa. Antônio subiu Ele tem ao menos palco. recursos Quando financeiros que Eduardo nós, lhe entregou sim. uma placa Por quê? comemorativa, Então por o que ele fazendeiro parece tão viu-se obrigado a feliz, dizer algumas palavras, mesmo tendo menos coisas. Ricardo Eu não refletiu sou sobre bom aquela com discursos. pergunta aparentemente simples, Começou hesitante, mas a voz profundamente ligeiramente filosófica. trêmula. Acho que Tudo o felicidade que não fiz vem foi de ter reconhecer o coisas, valor de Ceci. pessoas Vem de extraordinárias condições, de que estiveram ao meu lado, de gratidão no pelo momento que se mais tem. difícil da minha Cecília vida. assentiu, Apontou para os 7 absorvendo idosos aquela na primeira ideia. fila. Como Esses antes da 7 mamãe anjos ficar não doente, salvaram apenas disse minha ela fazenda. suavemente. Salvaram Éramos minha felizes esperança, mesmo quando minha você fé não era na tão rico, humanidade. né? Me permitiram Ricardo estar ao sentiu um lado da aperto minha no peito. esposa, quando Era ela mais verdade. precisava Os primeiros de mim. anos de seu casamento, Antônio, fez quando uma lutavam pausa para emocionada. estabelecer a empresa, As picapes morando são em um apenas pequeno objetos apartamento, materiais. Haviam sido o que alguns realmente dos mais importa felizes de é o sua reconhecimento do valor dessas Exatamente, pessoas. princesa. E se meu E gesto sabe de uma inspira coisa? outros a valorizarem Podemos ser aqueles que felizes realmente assim de fazem novo, diferença em suas de um vidas. jeito diferente. Então me sinto Mas honrado igualmente em emprestar verdadeiro. meu nome. Nas semanas seguintes, o nome da mudanças minha sutis esposa continuaram este a ocorrer programa. na vida dos A Albuquerque. plateia aplaudiu Ricardo de delegou pé. mais responsabilidades Clara, na empresa de sua para poder cadeira estar em de casa rodas. antes do Não jantar. conseguia conter as lágrimas sessões de emoção estudo e com orgulho. Tiago Eduardo tornaram-se um reassumiu o evento microfone. familiar. Com E agora Ricardo tenho o prazer frequentemente de anunciar que, juntando-se a eles inspirados para pelo discutir exemplo do história Sr. ou Mendes, literatura, mais 3 um mês empresários após da a nossa visita região ao observatório, decidiram se a juntar escola ao programa, organizou uma feira de aumentando para ciências. 20 o número de Cecília, veículos antes que serão relutante em participar doados de eventos anualmente, públicos, novos decidiu fazer aplausos um ecoaram. projeto em O parceria prefeito com da Tiago, cidade, presente um na modelo do cerimônia, sistema pediu a solar palavra. com mecanismo Como rotativo. representante de Ribeirão Na das noite Almas, anterior à feira, não poderia os deixar dois de trabalhavam manifestar freneticamente na por sala ter de jantar cidadãos da como o mansão, senhor Antônio Mendes espalhando tintas e sua esposa isopor Clara em fios nossa por toda comunidade. parte. Pessoas Toda. que com gestos Jorge, que havia simples, se mas oferecido profundamente para ajudar, significativos, mostravam um nos talento lembram dos surpreendente verdadeiros para valores trabalhos manuais, que devem nortear ajudando nossas a vidas. montar a estrutura E por que isso sustentaria tenho a os satisfação planetas. de anunciar que a Onde Câmara aprendeu a Municipal fazer isso, Jorge? aprovou por Perguntou unanimidade Cecília, a concessão admirada, do enquanto título de o cidadão honorário motorista ao senhor consertava Antônio um Mendes mecanismo complicado. e a senhora Clara Mendes. Meu pai era marceneiro. Antônio, ainda no Respondeu palco, ele com um parecia sorriso cada
cada vez mais constrangido com tantas honrarias. Em sua oficina, aos 58 aprendendo anos, o valor de trabalhar de uma vida inteira
de trabalho Ricardo discreto observava e a cena honesto, da porta, encontrava-se sentindo uma estranha de repente no inversão de centro das papéis. atenções. Jorge, tratado como uma espécie de herói local, mostrava-se descontraído e paternal com mais discursos e apresentações Tiago, técnicas apesar de sua sobre origem como o humilde, programa funcionaria. orientava o projeto com Finalmente, autoridade. chegou Natural, o momento enquanto que Cecília, Eduardo, antes tão considerava reservada, o ponto alto do ria evento. abertamente enquanto O testemunho pintava dos Júpiter 7 idosos, com manchas alaranjadas. Eles subiram. Precisamos de mais palco para tinta contar vermelha sua para história. Marte e o que a Fazenda e o Tiago, casal Mendes examinando representavam em suprimentos. suas vidas. Já está Dona tarde Maria, para ir. A única comprar, mulher do grupo, comentou foi a Ricardo, mais consultando eloquente. o relógio. Quando Eram me quase aposentei, 21 horas. achei que minha Eu tenho vida algumas útil tinha tintas em acabado. casa, disse Tiago, Meus filhos hesitante. estão longe, meu marido Se o senhor já não se partiu, importar de me e os levar dias lá pareciam rapidamente todos para buscar. iguais. Claro, Foi então vamos, que o Antônio e a respondeu Clara Ricardo precisaram de prontamente. ajuda. Voltaram a Durante o trabalhar trajeto, na fazenda. Ricardo Ricardo notou notou que que Tiago propósito. parecia E incomumente agora com essa quieto. picape, Ela tudo fez bem? uma pausa, Perguntou. emocionada. O menino Sinto que ganhei suspirou. não só um meio de transporte, Minha avó não está se mas sentindo um muito bem nos reconhecimento últimos de que ainda dias, tenho confessou. valor, de que Mas ainda ela não posso quer que eu me contribuir. preocupe por causa Não da havia feira um de olho ciências. seco na plateia. Ricardo Quando sentiu Dona um Maria aperto no terminou peito. seu depoimento. Que tipo de Seu sintomas ela está Sebastião, tendo? sempre mais Dores reservado, ajudas, mais que o limitou-se normal. a dizer. E cansaço, muito O que o cansaço. Antônio fez Quando por nós chegaram à casa não se simples, paga com dinheiro. Dona Se Conceição paga os com recebeu lealdade, com um sorriso com forçado, trabalho honesto, visivelmente abatida, com amizade verdadeira. Ricardo percebeu E é isso que imediatamente oferecemos a ele que todos os algo não dias. estava bem. Juca, o mais velho Dona do grupo, Conceição encerrou sem os querer depoimentos com intrometer, uma observação mas que Tiago resumia o mencionou que a sentimento de senhora todos. não está se sentindo Quando a bem, Clara adoeceu, disse e Ricardo, o Antônio precisou ficar enquanto no o menino hospital, procurava suas nós tintas 7 no nos quarto. reunimos e A decidimos. senhora fez um gesto Vamos de cuidar da descaso. fazenda como se É fosse só a nossa. idade, senhor Albuquerque. Não porque As esperávamos juntas algo já em não troca, são as mesmas, mas porque é isso que Ricardo se a faz observou por com família. atenção. E é isso Havia que uma somos. palidez em seu rosto Uma família que não que era o sangue normal. não uniu. A Mas senhora que o consultou um respeito e o médico carinho recentemente. tornaram mais Médicos forte custam que dinheiro, qualquer laço respondeu ela biológico. simplesmente. Ao E final o do plano de saúde do governo tem uma Eduardo fila de chamou espera de novamente meses. Antônio ao palco. Aquelas Junto palavras com Clara atingiram e os 7 Ricardo idosos, como um tapa para uma enquanto foto ele vivia oficial em seu que mundo marcaria o privilegiado lançamento do programa. Pessoas O fazendeiro como Dona ainda Conceição visivelmente enfrentavam desconfortável escolhas com os impossíveis holofotes, entre remédios posicionou-se e ao comida, lado da esposa, entre cuidar da própria cercado saúde pelos 7 ou idosos garantir a sorridentes. educação do neto. A imagem Dona Conceição, capturada por pelos favor, fotógrafos presentes deixe-me seria ajudar, publicada em disse jornais com uma locais sinceridade e que até mesmo em surpreendeu algumas até a ele revistas mesmo. do setor Não agropecuário, como caridade, mas enquanto como os convidados se serviam do retribuição buffet e por conversavam tudo que a senhora e animadamente. Tiago têm feito por minha Ricardo e família. Marcelo, os Antes que ela vendedores pudesse haviam responder, destratado Antônio, Tiago voltou animado aproximaram-se com timidamente uma caixa do de fazendeiro. tintas. Encontrei. Senhor Mendes, E ainda começou tem uns Ricardo, pincéis novos que queríamos ganhei no meu agradecer aniversário. pela Querido lição que o ouvinte, Senhor nos deu. Se você está gostando Nunca da mais história, julgaremos aproveite ninguém para pela deixar o aparência. like. E E queremos que principalmente saiba, se inscrever no acrescentou canal. Marcelo. Isso Que o ajuda tratamento muito na a gente que está concessionária mudou começando. completamente. Agora continuando. Agora todos os clientes No dia recebem seguinte, a mesma atenção. a feira de ciências foi um independentemente de como sucesso se vestem retumbante. ou chegam até O lá. projeto de Cecília Antônio e Tiago assentiu, ganhou o satisfeito. primeiro lugar. É bom saber disso. Impressionando Não jurados por mim, e mas por visitantes todas com as seu pessoas mecanismo simples e preciso trabalhadoras que e o merecem conhecimento respeito. profundo Quando o que evento ambos finalmente demonstraram terminou sobre astronomia. e o último convidado Ricardo deixou a observava fazenda, com orgulho. Antônio pôde enquanto respirar Cecília, aliviado. antes tão Clara, percebendo tímida, seu cansaço, explicava sugeriu que confiante as descansassem um características de pouco cada antes de planeta. retomar as Tiago, ao atividades seu do lado, dia. complementava Foi uma com manhã informações e tanto, técnicas sobre comentou ela enquanto o distâncias e marido órbitas. empurrava sua cadeira de Eles rodas de formavam volta uma para dupla casa. perfeita. Foi sim. A criatividade Nunca artística imaginei que dela, um simples gesto combinada de com a gratidão precisão pudesse gerar científica tanta dele. comoção. Após a Não foi um premiação, simples gesto, enquanto as Antônio. crianças Foi comemoravam extraordinário. com refrigerante E o melhor de brigadeiros tudo é na que agora cantina vai da escola, beneficiar muito mais Ricardo gente. aproveitou para O conversar fazendeiro com a diretora refletiu sobre Luísa. aquelas palavras. Estou enquanto impressionada com a observava transformação de propriedade voltando Cecília, gradualmente à comentou a diretora. normalidade. Ela Os está 7 muito mais idosos já haviam confiante e retomado suas participativa nas atividades. aulas. Cada um O em sua mérito área não é eficientes, meu, como admitiu sempre. Ricardo com humildade. Sabe o que mais me Tiago impressiona, tem sido uma Clara? influência É que extraordinária. esses 7, Mesmo já diretora tendo sorriu, recebido as ajustando picapes, os óculos vermelhos. continuam trabalhando com Às o mesmo vezes afinco, precisamos a mesma de um espelho dedicação, diferente para nos É porque vermos sob nunca nova foi pelo luz, dinheiro Sr. ou por Albuquerque. recompensas materiais, Tiago Antônio. proporcionou isso a É Cecília. por amor ao que fazem, assim como ela e tem por mostrado lealdade a a ele que você. existem portas Nos dias que abertas se para seguiram, seu futuro. a vida na Ricardo fazenda assentiu, recanto refletindo das sobre aquelas araucárias palavras retomou sábias. seu ritmo normal, Diretora, exceto por um detalhe. gostaria de discutir As 7 com a senhora picapes uma novas, ideia. estacionadas Estou planejando ordenadamente criar um todas programa as de manhãs, bolsas para talentos lembrando em a ciências todos da a
história extraordinária em memória de minha esposa, conhecida em toda a região. Os olhos da diretora brilharam de interesse. O jornal de domingo trouxe uma reportagem de página inteira sobre Antônio, Clara e os 7 idosos conversando animadamente no fazendeiro humilhado ao tentar comprar frota de picapes de R$1.000 revela motivação que comove a cidade. Uma ligação importante.
A matéria, Dr. escrita Mendes, por Paulo Menezes, Ricardo contava em Albuquerque detalhes falando. a história Preciso do casal de um favor e dos funcionários especial. aposentados. Tenho uma paciente que necessita de fazenda. avaliação urgente. A foto principal é um caso mostrava pessoal. os 7 Amanhã idosos às 10 ao lado de perfeito. suas picapes Muito novas. obrigado. Com Antônio Ao e desligar, Clara, Ricardo Ricardo olhou pelo A retrovisor repercussão foi observando imediata. Tiago. E muito maior do de que algo qualquer que um Cecília poderia havia prever. dito. Nos dias seguintes, Momentaneamente a livre fazenda das recebeu preocupações dezenas que de normalmente ligações carregava. e até mesmo Ricardo visitas tomou inesperadas uma de pessoas decisão que queriam silenciosa. conhecer pessoalmente Faria tudo ao os seu alcance para protagonistas preservar daquela aquele história sorriso. inspiradora. Na manhã seguinte, Eduardo Fontes, um sábado informou ensolarado, que a concessionária Ricardo apareceu na casa havia do Silva registrado sem aviso prévio. um aumento significativo Encontrou Dona nas Conceição vendas, tentando com varrer o clientes pequeno mencionando quintal, especificamente visivelmente cansada a com história o de esforço. Antônio como Bom motivo dia, para Dona escolherem Conceição. a Premium. Espero não estar Ricardo e incomodando Marcelo, tão cedo. os vendedores que A haviam senhora aprendeu aprendido sua a lição lição da maneira mais apoiando-se na difícil, vassoura. tornaram-se Senhor os mais Albuquerque, solicitados. Tiago está tomando pois banho, todos mas, queriam ser atendidos na verdade, pelos vim falar vendedores com a da senhora. história do fazendeiro. Interrompeu Ricardo Mas o impacto gentilmente, mais tomando significativo a vassoura de foi suas observado. mãos. Tenho Nas um comunidades compromisso para rurais nós dois vizinhas. esta manhã. Pequenos Dona produtores, Conceição franziu o inspirados senho, pela confusa. história dos 7 Compromisso? idosos, começaram a valorizar com o Dr. mais Mendes, os o melhor trabalhadores mais reumatologista velhos, de São Paulo. reconhecendo sua 10 experiência horas no e Hospital sabedoria. Albert Einstein. Alguns chegaram a senhora balançou contratar a idosos cabeça, preparando-se aposentados, para recusar. como consultores Senhor para suas Albuquerque, eu propriedades. agradeço, mas Criando um por movimento favor, inesperado pediu de Ricardo valorização com da sinceridade na terceira voz. idade no campo. Não por mim, nem As por inscrições você, para mas o por Tiago. programa Ele Clara está Mendes de preocupado, apoio mesmo ao pequeno tentando produtor, esconder. superaram. E nós dois Todas sabemos as o que acontece expectativas. quando crianças precisam Centenas de crescer pequenos rápido agricultores demais. da região, Por causa das enviaram preocupações suas dos candidaturas, na Aquelas esperança palavras de serem pareceram um dos tocar 20 Dona beneficiados Conceição profundamente. com veículos no primeiro Seus ano olhos de funcionamento. marejaram. Eu vejo Antônio, como ele guarda como comida do presidente do lanche da comitê escola de para seleção, trazer para mim. via-se agora com uma Confessou ela responsabilidade baixinho. muito maior do Como que economiza imaginara cada inicialmente. centavo da Com pequena a ajuda dos mesada 7 que idosos, conseguimos juntar. estabeleceu critérios Nenhuma claros criança e justos deveria para ter a esse escolha tipo de dos preocupação. beneficiados. Então Necessidade vamos resolver real, isso juntos. potencial propôs positivo, Ricardo, como impacto amigos. social 2 na horas comunidade. depois, Dona Conceição comprometimento passava com por uma práticas bateria agrícolas completa de exames no sustentáveis. melhor hospital da Clara, cidade. por sua vez, Ricardo encontrou aguardava um na novo sala de espera propósito com em sua Tiago, recuperação, que havia insistido mesmo com as em limitações acompanhar a avó físicas ao impostas pelo descobrir derrame. sobre a consulta. Passou a dedicar Ela vai algumas ficar horas diariamente perguntou para o menino, analisar a as voz candidaturas traindo ao seu programa. nervosismo. Utilizando Ricardo sua colocou a mão em inteligência seu aguçada e seu Estamos no conhecimento melhor lugar profundo possível para das necessidades descobrir o que dos está pequenos acontecendo e produtores. como tratar. Os 7 idosos, O Dr. Mendes agora é celebridades especialista em locais, problemas como os que sua adaptavam-se avó está desajeitadamente à Tiago fama assentiu, repentina. tentando parecer Dona forte. Maria contava rindo. Obrigado por fazer Como foi isso, reconhecida senhor no Ricardo. supermercado Eu da cidade. tenho tentado juntar dinheiro por para um estranhos médico que queriam melhor, tirar mas fotos nunca ao é lado de sua suficiente. picape nova. Ricardo sentiu Seu um nó na Sebastião, garganta. mais reservado, Tiago, confessava olhe para mim. sentir-se desconfortável, esperando com até que o tanta menino atenção. erguesse os olhos. Mas, ao Você mesmo tem tempo 12 anos. orgulhoso, sua Por ver única sua história responsabilidade inspirando deveria outras ser pessoas. estudar, brincar, Uma tarde, cerca e de sonhar 2 com meses as após estrelas. a cerimônia de Deixe as lançamento do preocupações programa, adultas para nós, Antônio recebeu uma adultos. visita Está inesperada bem? na fazenda. Os Os olhos do idoso menino se apoiado em uma encheram bengala, de lágrimas acompanhado contidas. por um homem mais Mas jovem. somos só eu e a Pediu vovó. para falar com Se ele. eu não cuidar dela, Meu nome vocês não é estão mais José sozinhos, Silveira, afirmou apresentou-se Ricardo com o idoso. convicção. E este é Tenho meu espaço filho, suficiente Pedro. no meu coração e na minha Viemos vida de Boqueirão, para cuidar de a mais quase 2 100 quilômetros quilômetros daqui, daqui, para conhecer o se Senhor você me pessoalmente. permitir. Antônio Aquelas convidou-os palavras a entrar pareceram em quebrar quebrado. uma represa. Li sua história Tiago, no sempre jornal, tão forte e continuou José, controlado, já acomodado desabou na em sala da lágrimas casa, silenciosas. que ela me emocionou Ricardo profundamente abraçou, porque, sentindo o pequeno bem, corpo porque é tremer muito com parecida com a soluços. minha. Naquele momento, Antônio e Clara trocaram jurou olhares a si mesmo curiosos. que faria tudo para Fui proteger agricultor aquela a vida criança. toda. E com Prosseguiu sua José. inteligência e bondade, Uma propriedade pequena, havia ensinado não tanto como a esta ele fazenda, e a sua filha. apenas o Quando suficiente o para Dr. Mendes sustentar minha finalmente os família chamou com para discutir dignidade. os resultados Quando minha preliminares, esposa adoeceu, seu diagnóstico há quase foi ao mesmo 15 anos, tempo preocupante também e precisei esperançoso. deixar tudo para cuidar Dona dela. Conceição tem um O filho filho Pedro avançado de completou. artrite reumatoide. Minha mãe sofreu um complicado AVC por grave, anemia e assim como a deficiências dona nutricionais. Clara. Meu pai Explicou abandonou o médico. completamente O a bom é roça que temos para tratamentos ficar muito com ela no eficazes hoje hospital. em dia. E foi quando Com a 3 vizinhos medicação já adequada idosos e como eu fisioterapia regular, assumiram o controle ela de pode tudo. ter uma qualidade de Retomou vida José, muito melhor. emocionado. E Cuidaram da custaria plantação esse dos tratamento, animais, doutor? não deixaram Perguntou nada Dona se Conceição, perder. preocupada. Por quase 6 meses, Antes que o médico enquanto minha pudesse Teresa responder, lutava pela Ricardo vida, interveio. eles Não mantiveram se nossa preocupe com pequena isso, Dona propriedade
cidade funcionando. Considere-o já de sua cadeira de rodas, Sr. aproximou-se Albuquerque, eu já mais disse que tocada não pela aceito história.
Não Teresa é se caridade, recuperou? interrompeu Ricardo gentilmente. José baixou os Veja olhos. como um investimento no Parcialmente. futuro de Tiago. Assim como a Ele senhora precisa se ficou com concentrar nos sequelas, estudos, mas está não em viva, como e pagar isso é o que remédios importa. para a avó. O problema O é que, médico, diferente percebendo do a senhor delicadeza Antônio, da situação, nunca tive condições de interveio agradecer diplomaticamente. adequadamente àqueles Senhora 3 Silva, anjos. existem Sempre programas sonhei em fazer algo assistenciais do hospital significativo que por podem eles. ajudar, Mas mas as as dificuldades verificar financeiras quais opções nunca temos permitiram. disponíveis para Até o que seu lemos caso. sua história. Ricardo lançou um Interveio olhar Pedro. agradecido ao médico E decidimos por nos entender a inscrever no importância programa, de preservar não a para dignidade nós, de Dona mas para os Conceição. 3 senhores que ajudaram Na saída meu do pai. hospital, Eles com uma ainda pasta trabalham, cheia de mesmo com receitas mais de e 75 anos. Ricardo e fez uma dependem de proposta ônibus que vinha precários planejando para chegar dias. às propriedades Dona onde prestam Conceição serviços. gostaria de contratá-la Antônio como sentiu consultora nó na para o garganta. programa de bolsas. Aquela era exatamente a Estamos essência criando do em que memória de desejara ao Elisa. criar o programa. A senhora o olhou Ajudar desconfiada. pessoas como José Consultora, a retribuir a quem eu as mal havia completei ajudado o em ginásio, momentos Sr. críticos. Albuquerque. Vocês fizeram Mas a tem coisa certa, algo mais valioso disse que finalmente. diplomas. E podem ter certeza de que sua Precisamos de inscrição alguém que será entenda analisada as com reais todo o necessidades cuidado de e carinho. crianças como Tiago. José sorriu aliviado. De famílias que lutam Só para de saber proporcionar que temos uma oportunidades chance a já me eles. traz paz. Tiago Carregando essa observava a dívida de conversa, gratidão por os tantos olhos anos. brilhando de orgulho, Não é uma ao dívida, ver a senhor avó José. sendo valorizada Interveio por Clara. seu É um conhecimento. vínculo, algo que Seria une um as trabalho pessoas de por meio toda a período, vida, com mais flexibilidade forte que de dinheiro ou horários bens para seus materiais. tratamentos. Quando os E um visitantes salário partiram, compatível com a Antônio função. permaneceu na varanda Continuou por um Ricardo. longo tempo pensativo. O que acha? Clara, Dona observando, Conceição perguntou refletiu o por que o alguns preocupava. instantes. Se for um trabalho real preocupação, com responsabilidades Clara. reais, É mais uma espécie e de não assombro. apenas uma desculpa Nunca para me imaginei ajudar, que eu nossa aceito. história pudesse tocar Respondeu tantas finalmente, pessoas, com dignidade. inspirar tantos É gestos tão real semelhantes. que já temos a primeira Isso reunião acontece marcada porque sua para atitude segunda-feira tocou em com algo a muito diretora profundo Luísa e e universal, representantes da Antônio. Secretaria de A Educação. gratidão, Garantiu Ricardo Todos nós, satisfeito. em algum Naquela momento noite, da ao vida, colocar Cecília para recebemos dormir, ajuda de Ricardo alguém. percebeu como sua E todos filha parecia sentimos mais esse leve, desejo de mais retribuir, autêntica. de mostrar nosso Pai, reconhecimento. posso perguntar Antônio uma coisa? assentiu, compreendendo. Disse ela, já acomodada O sob as engraçado é que cobertas. tudo começou Claro, com uma princesa. humilhação na concessionária. Por que você parecia Se Ricardo e tão Marcelo bravo tivessem quando me viu tratado Tiago bem pela desde o primeira início, vez, provavelmente seguindo-me na ninguém escola? além de nós e dos E agora 7 vocês saberia são dessa amigos? história. Clara sorriu, pergunta apertando pegou a a mão do Ricardo de marido. surpresa. Viu só? Cecília Às era vezes muito até mais mesmo as observadora experiências do que ele negativas imaginava. têm seu propósito. Às vezes adultos No dia cometem seguinte, erros de durante o julgamento. café da manhã, Respondeu Antônio honestamente. recebeu uma ligação de Eu estava Eduardo preocupado Fontes. e não parei O para empresário entender o que parecia realmente especialmente estava acontecendo. animado. Como Senhor quando achei Mendes, que tenho uma Tiago notícia estava incrível zombando para de o mim. senhor. Por Uma ser rede de melhor em televisão matemática. nacional soube Mas ele da só história queria do ajudar. senhor e dos 7 funcionários. Ricardo sorriu, admirando E a quer fazer uma perspicácia da reportagem filha. especial para um programa de Exatamente. domingo. Preconceitos Antônio e medos quase podem engasgou nos com o cegar. café. Se O televisão importante é estarmos nacional dispostos a enxergar Não, além isso deles é demais. quando temos Já a tivemos chance. publicidade suficiente. Cecília Eduardo. assentiu, pensativa. Mas, senhor Pai, Mendes, é uma oportunidade você acha que única. mamãe ficaria O programa feliz tem em ver o milhões de Tiago e a Dona espectadores. Conceição? Imagina fazendo quantas parte da pessoas nossa poderão vida? ser inspiradas Ricardo pela sentiu sua um nó história na garganta. E imagina Tenho o quanto certeza nossa que sim, rotina, meu amor. vai ser Na verdade, perturbada. acho que de alguma Retrucou forma foi Antônio. ela quem os trouxe Já até temos nós. visitantes quase Nos meses diariamente. que se seguiram, O telefone não transformações para de tocar. profundas Mal ocorreram conseguimos na vida de trabalhar. todos os Direito. envolvidos. Uma exposição programa nacional Elisa seria o fim da Albuquerque nossa para paz. jovens cientistas. Clara, que ouvia foi a oficialmente conversa, lançado. fez um gesto Como para que o generoso marido fundo passasse de o investimento e parcerias Eduardo, com aqui universidades é Clara. e empresas de tecnologia. Olha, Entendemos Dona a Conceição, importância dessa inicialmente divulgação, hesitante mas em seu precisamos papel de manter consultora, certo equilíbrio. revelou-se uma voz Que tal um essencial meio no termo? desenvolvimento Concordamos dos com a critérios entrevista, de seleção, mas com algumas garantindo condições. que o programa Após realmente negociar os atendesse às termos, Clara necessidades desligou de jovens e talentosos explicou de a Antônio. comunidades. Eles vão fazer uma reportagem. Sua saúde melhorou mas focando mais no significativamente programa com o e nos tratamento futuros adequado. beneficiados. Em poucos do que meses, em nós, ela já pessoalmente. conseguia movimentar-se Vão filmar sem dor apenas uma constante parte da fazenda e até voltou sem a cuidar interferir de suas muito amadas plantas na no rotina. pequeno jardim. E a entrevista Tiago será com floresceu 7, não academicamente, conosco. mantendo suas Antônio excelentes sorriu, admirado notas, mais uma vez enquanto pela participava inteligência de e Olimpíadas diplomacias científicas da esposa. e programas Acho que avançados sou o homem mais de sortudo do astronomia. mundo. Sua Por amizade ter com você ao meu Cecília lado, claramente. amadureceu para uma parceria reportagem genuína para o programa nacional, cada um apoiando foi gravada o outro em 2 suas semanas respectivas depois, áreas de seguindo força. exatamente os termos Cecília, por sua negociados vez, por Clara. descobriu uma A paixão equipe de pela TV arte e chegou cedo, literatura, filmou áreas em algumas que sua áreas da sensibilidade fazenda, se destacava. entrevistou os Suas 7 notas
notas em matemática que estavam melhoraram consistentemente e registrou uma reunião do comitê de seleção do programa, nova confiança que havia desenvolvido. Antônio, Ricardo encontrou um equilíbrio que nunca imaginara possível. E mais 3 empresários entre sua vida profissional e pessoal. Antônio e Clara apareceram mais responsabilidades na empresa, uma tomada para estar presente na vida da filha e continuar seu envolvimento. O foco da matéria foi a trajetória dos 7 idosos nos suas histórias de semana.
E como seu gesto de solidariedade estacionado inspirou um programa Silva, agora ajudaria dezenas de pequenos produtores rurais. A reportagem foi ao ar num domingo à noite. Jorge, o motorista, e no dia seguinte passou por a fazenda Recanto das Araucárias. Ricardo ofereceu que sua filha Amanda, recém-formada em enfermagem, não parava de se juntasse à equipe de saúde que inundava os bolsistas do programa postal recém-criado, proporcionando não apenas uma oportunidade, e até mesmo algumas pessoas apareceram nos postões, mas também maior envolvimento de Jorge nos protagonistas da história. Uma tarde de domingo, da nossa tranquilidade, cerca de 8 meses após o primeiro encontro entre Ricardo da varanda, mais 2 carros, a família Albuquerque e o Silva se reuniram para um churrasco. Dona Maria, que vinha trazendo o café da manhã, Ricardo observava sorriu a cena com seu jeito com uma sensação de plenitude que o Senhor experimentava. Devia ter pensado nisso antes de ser tão generoso, brincando na piscina. Bondade atrai atenção a churrasqueira com maestria, é raridade, contando histórias que faziam da observação certeira rir como uma adolescente. Mas isso vai passar. Logo surgirá outra história para ocupar os noticiários, e voltaremos à nossa rotina normal para o céu azul de São Paulo. Mas Clara estava enganada. Excepcionalmente limpo. A história de Antônio, Clara e os 7 idosos tocou algo profundo em pequenos encontros, gerando uma onda de interesse que não a senhora diminuiu. Cartas chegavam diariamente de todo o país. Elisa estaria muitas contendo histórias semelhantes de gratidão e generosidade. Não apenas do programa outras que leva seu nome, mas do homem que você se tornou. Ajuda. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos de encorajamento, mas não as conteve. O programa não havia mais necessidade de apoio ao pequeno produtor, de manter a fachada inicialmente do empresário de Ribeirão das Almas. Sabe o que mais começou a receber inscrições de outras cidades? Perguntou olhando para Tiago. Empresários agora ensinava Cecília a boiar de costas manifestaram interesse em replicar a iniciativa em suas regiões. Com todos os motivos do mundo para ser amadurado, potencial de expansão, até propôs a criação de uma fundação para sem esperar nada em troca a nível nacional. É porque ele é como aquela flor que inicialmente resistente à ideia de que os poetas falam. Foi convencido por Clara e pelos 7 idosos que só os anos de que aquela poderia ser uma forma de algumas pessoas escolhem florir apesar das rachaduras. A fundação Clara Mendes foi oficialmente registrada. Jorge anunciou que o churrasco estava do programa original. As crianças saíram da piscina. Sua missão era clara, enrolando-se em promover a valorização do trabalhador rural idoso. Cecília apoiou pequenos produtores com recursos, olhando sua camisa sem que ele se importasse. Antônio aceitou ser o ir ao planetário semana que vem, mas insistiu vai ter uma exposição diária especial sobre cargo de profissionais. Claro que podemos, princesa. Os 7 idosos trocando agora celebridades nacionais que se aproximavam foram convidados para palestrar em eventos tem uma surpresa para compartilhando. O grupo se reuniu em torno da mesa de jardim, a valorizarem a experiência e sabedoria dos mais velhos. O primeiro satélite construído pelo programa Elisa tornou-se uma porta-voz, será lançado no próximo mês, com seu jeito simples, mas direto de observando os olhos de Tiago na fazenda. Apesar de toda quem foi convidado a exposição, para assistir ao lançamento manteve-se surpreendentemente estável. O grito de empolgação de Tiago preservar a rotina de trabalho. Cecília, a simplicidade do dia a dia, mesmo sem os momentos de tranquilidade com Clara na varanda, observando o pôr do sol, continuou Ricardo. As picapes continuavam sendo usadas diariamente projetado por estudantes, que se revezavam. A equipe de seleção gostaria muito de avaliar uma proposta sua, Tiago, da região. O menino ficou completamente se deslocar até a cidade, olhando de Ricardo para a avó, depois da compra das como picapes, se buscasse confirmação de que organizou uma pequena celebração para marcar meu experimento, apenas a família. Pois se você conseguir desenvolvê-lo a tempo e ele for aprovado, sim, reunida para um churrasco no terreiro, Ricardo, longe dos o professor Santana já se ofereceu para orientar. Quem diria? Comentou seu Sebastião um copo de refresco na mão de Tiago, observando as 7 picapes estacionadas em fila, compartilhando sua aquela humilhação na concessionária. Dona Conceição acabaria também chorava silenciosamente. É como meu avô sempre dizia, o coração, acrescentou Jorge com um olhar emocionado. Deus escreve certo por linhas tortas. Um brinde, propôs. E é curioso pensar, a família que construímos não pelo sangue de rodas, mas pelo coração, mais ativa, todos ergueram seus copos, mesmo os de suco. Tudo começou um gesto solene. Algo que poderia ter destruído nossas vidas acabou fortalecendo nossos laços para aquelas pessoas que haviam muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eram parte essencial dela. Antônio pensou na jornada, extraordinária as pessoas que mais amava no simples olhar, reunidas em torno daquela mesa seu carro. Sua mesa em desconfiança, seus amigos, e que agora culminava neste momento a vida que construíra com tanto esforço e a quase perdera. Acrescentou que agora florescia mais forte do que nunca. Por continuar nos guiando, eu só queria agradecer. Enquanto a tarde avançava, sua voz embargava sua descida no horizonte, por ter você refletia sobre como, e dizer que aquelas picapes foram o melhor investimento imagináveis.
Havia encontrado uma família escondida, ergueu seu descoberto sua própria que o humanidade. Antônio e a Clara, E o mais que nos importante, ensinaram o verdadeiro legado de sua esposa. Todos brindaram enquanto a capacidade de enxergar potencial, horizonte, onde outros de viam dourados apenas campos bem circunstâncias. cuidados da Naquele fazenda gramado gramado das iluminado pelo araucárias, dourado do fim de onde tarde, 7 picapes entre risadas e reluzentes sonhos lembravam a compartilhados, todos que o Ricardo valor de uma finalmente pessoa nunca entendeu. está nas roupas que O menino veste nunca ou estivera no seguindo carro que sua filha. dirige. Ele Mas estava, nos corações na verdade, que toca, mostrando e nas o caminho vidas que para transforma. todos eles. Fim da história. caminho Caro de generosidade, ouvinte, o que achou perseverança dessa história de e a gratidão mais pura superação? forma de esperança. Acredita que Fim Antônio da tomou a história. decisão certa ao Se esta história presentear seus tocou seu funcionários? coração, Deixe compartilhe seu suas comentário impressões e nos não esqueça comentários. de se inscrever no Você canal acredita que para Ricardo conhecer fez outras o histórias céu ao abrir seu emocionantes coração que para tocam Tiago nossos e corações. Dona Conceição? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias que emocionam e transformam.